Olá pessoal, está começando mais uma edição do Carreiras no Canadá, o podcast que fala sobre jornadas de sucesso e essa jornada pode ser a sua também. A cada edição nós temos um convidado especial que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando você que está em busca de novas oportunidades aqui no Canadá. Eu sou o Felipe Ramiro, ao meu lado está meu amigo Rodrigo Goulart e antes da gente começar a gente pede o seu apoio, se puderem dar o like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber as notificações toda vez que lançarmos um vídeo novo. Certo, Rodrigo? Certo, é isso aí, Felipe. E hoje é uma noite especial pra gente, né? A gente está recebendo uma convidada, assim, de uma profissão que foi muito demandada, né? Pelo pessoal que acompanha a gente no Instagram, né? Por várias pessoas que estão no Brasil ainda, né? Que tem bastante interesse em saber como funciona. E a gente chamou aqui uma pessoa que entende muito, né? Tem uma rede bem ampla já, né? No Instagram, com muitos seguidores, né? Uma interação forte também. Então é um maior prazer receber aqui você, Letícia. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz. E vamos tentar entender um pouquinho aí. Conta um pouquinho pra gente aí. Como que foi, como começou o seu namoro assim, com o Canadá, digamos assim? Tá, vamos lá. Então, em 2014, eu estava pesquisando formas de fazer intercâmbio, né? Não tinha em mente inicialmente o Canadá, e aí eu soube de um intercâmbio bem barato para os Estados Unidos. Então eu fui fazer um acampamento de verão, trabalhei lá por 3 meses, tive meu visto aprovado, passei no treinamento. Então trabalhei no acampamento de verão nos Estados Unidos por 3 meses. E aí eu voltei para o Brasil e a ideia de morar de viver essa cultura norte-americana nunca saiu da minha cabeça. E aí, beleza, voltei para o Brasil. Trabalhei por alguns anos, fui fazendo outras coisas lá no Brasil, trabalhando numa empresa de construção civil, né, porque eu sou formada em engenharia. E aí, um dia eu estava pesquisando para onde que eu ia nas minhas férias, né, e pesquisando também intercâmbio ao mesmo tempo, e soube do Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, né? Né, geralmente são os países mais procurados, né? Nessa questão de intercâmbio. Sim. Para quem quer língua inglesa, com certeza, né? Com certeza. E aí eu tava com muita dúvida qual desses 5 países que eu deveria seguir. E aí eu lembro até que eu tinha pensado no Canadá e eu tinha procurado uma agência. E a agência falou assim, olha, mas você gosta de frio? Eu falei assim, não, eu não gosto de frio. Aí ele falou assim, tá, então não acho que o Canadá é a sua cara. Eu falei assim, tá, mas eu quero Canadá. Mas a agência quer vender ou não quer, né? Que negócio é esse, né? Eu acho que o cara queria me vender a Irlanda, eu não sei porquê. Eu acho que também eu tava contando pra ele como é que tava... Será que é uma comissão maior? Eu acho que devia ter meta por país, de repente, né? Eu acho que, na verdade, como eu já tinha falado como é que era a minha condição financeira, ele achou que eu não ia ter condições de vir pro Canadá. Então... A Irlanda é mais barata para fazer intercâmbio? A Irlanda é o mais barato. Eu já ouvi que um preço é mais amigável. É bem mais barato. E aí eu fiquei pensando, poxa, Irlanda ou Canadá? Pô, se ele tá querendo me empurrar pra Irlanda, eu sei que lá tem muitos brasileiros, então talvez Canadá... Eu sou assim, né? A pessoa me falou uma coisa, eu desconfio. Mineiro, né? Tá no sangue, né? Exatamente. E aí, um dia, um amigo meu falou assim, estou indo pro Canadá de férias. Eu falei assim, como assim? Eu quero ir também. Aí ele me falou o site, aí tinha uma promoção de passagem, eu comprei essa passagem sem ter visto aprovada ainda, uma loucura, porque eu não ia receber o dinheiro de volta, né, se não fosse aprovado. Enfim, comprei minha passagem, tirei meu visto, e aí quando meu visto foi aprovado, eu vi que eu podia ficar no país por 6 meses. Aí eu pensei, por que eu vou ficar 1 mês de férias se eu posso ficar lá 6 meses? Sim. Então, eu fiquei pensando o que eu ia fazer e pedi demissão. Falei assim, olha, eu estou indo fazer um intercâmbio. Ousada. Corajosa. Né? Ousada. Ousada, mas é legal, cara. Porque assim, quanto maior o risco, claro, você tem a possibilidade de perder, mas também o benefício pode ser muito maior também, né? Sim, com certeza. É legal? É legal, eu gosto disso. É interessante. Sim. E aí eu trabalhei muito, né? Só pra entender um pouquinho, desculpa te cortar um pouco, mas a sua experiência no Summer Camp lá, que você falou, você ficou 3 meses lá, o que você fazia exatamente lá no Summer Camp lá? Tá, ótimo. Então, eu passei num processo seletivo para trabalhar nos acampamentos de verão, igual a gente vê na televisão mesmo, naqueles filmes que as crianças pulam na água e tem boia, e aí dorme na cabine, essas coisas assim. Então, fiz um processo seletivo que durou cerca de uns 8 meses no Brasil. Nossa, longo, Fui né? treinada para trabalhar com crianças americanas, como é que é a cultura, que eu não poderia ficar sozinha com uma criança, né, numa cabine, porque poderia ser assédio. Então, eu fui totalmente instruída. Fiz o curso de primeiros socorros, de natação, de tudo isso, né? Porque eu precisava estar preparada para cuidar das crianças lá nos acampamentos. Então, eu passei, e era um processo seletivo, esse intercâmbio também, era um processo seletivo que selecionava os melhores, teoricamente, para realmente fazer a viagem, meio que
praticamente tudo pago por essa empresa, por essa agência. Que legal. Foi bem legal. E aí fui, viajei e também fazia parte desse intercâmbio que eu ia morar com famílias diversas, eu cheguei a morar, acho que com 6 famílias em 3 meses. Nossa. Porque elas eram amigas entre elas e cada hora uma queria me receber. Falava assim, olha, não, agora essa semana a Letícia é minha. Então eu me senti uma pré-adolescente. Eu falei, tudo bem, eu vou. Aí quando eu ficava com uma família, a família queria me levar pro shopping. Aí quando eu ia pra outra família queria me levar pro aquário. Então assim, aí uma outra família queria me levar pra NASA. Então assim, eu fiz muita coisa porque as famílias tinham prazer de mostrar o país, a cidade, enfim. Nossa, e você ficou na mesma cidade, né? Na mesma cidade, foi sempre em Texas. Eu sempre fiquei em Texas ali, chama The Woodlands, a cidade. Então eu explorei bastante, viu? Agora, Letícia, como é que foi essa experiência? Como é que você estava se sentindo na época? Porque quando a gente está começando um trabalho novo e tal, você fica assim, com aquele sentimento. Tô gostando, não tô gostando? Como é que foi pra você? Eu amei. É? Eu amei, assim, eu me entreguei totalmente. Eu cheguei com o inglês muito cru. Tava com muita vergonha, tinha muito medo. Eu cheguei lá, eu não entendia nada que a família falava. E a minha sorte é que eu tinha uma colega de trabalho brasileira também, que fez o intercâmbio comigo, e ficamos nós duas na mesma casa, justamente porque quando eu fiz o processo seletivo, apesar de que eles gostaram de mim, acharam que eu era boa para cuidar de criança, para lidar com a situação, meu inglês era muito, muito básico. Então, eles colocaram uma outra pessoa que tinha um inglês um pouco melhor comigo, mas que não era tão desenvolvida em termos de cuidar de criança. Então, fomos uma foi ajudando a outra ali. Exatamente. Mas essa habilidade, até que é legal de ver, você já tinha, ou você descobriu que você tinha essa habilidade com criança lá? Como que foi? Porque isso foi útil muito pra você, né? Quando você veio pro Canadá, né? Me ajudou bastante, viu? Então, eu acho que eu fui descobrindo, assim, eu sempre gostei de criança, mas eu acho que eu queria muito viajar para os Estados Unidos, independente de qual programa que fosse, né? E eu acho que eu já estava, assim, eu não pensava muito no au pair, enfim. Fiz esse processo seletivo e lá mesmo, todo final de semana eles davam feedbacks. Falavam assim, olha, você é boa nisso, mas você precisa melhorar isso. Então, meus feedbacks eram sempre, você tem um sorriso, você sabe lidar com criança, você gosta, a gente vê que você é uma pessoa que está pronta para trabalhar com criança. A única coisa que você precisa desenvolver urgentemente é o inglês. Então, todo feedback meu era esse. Então, eu fui descobrindo. Eu falei, cara, eu tenho um dom para cuidar de criança, eu preciso melhorar meu inglês. Então, eu fui, assim, na cara e na coragem, fiz esse intercâmbio. E eu lembro que eu passei 3 meses e no final do meu intercâmbio, as famílias também me deram feedback. Falaram assim, olha, você chegou aqui, você não falava nada. Às vezes eu perguntava pra você se você queria ir na NASA. E eu tava lá com aquela cara de pastel, porque, na verdade, eu não tava entendendo 100% o que as famílias estavam falando comigo. Que é normal, né? Normal. Faz parte da aprendizagem. Eu aprendi muito, assim, qual que era o sentimento da Letícia? Eu tava assim, eu tava feliz, eu tava aberta para poder aprender. Então, não sei, eu acho que foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu tava totalmente aberta, né? Eu só pensava assim, eu quero viver esse momento, e eu vivi o momento. Então, tudo pra mim era encantador. Quando aqueles ônibus da escola, né, chegava, aqueles amarelinhos que a gente vê da cultura norte-americana. Quando chegou pra me buscar, eu fiquei, meu Deus, eu tô no filme. E assim, no Texas, eu fui no verão, então assim, obviamente eu não vi neve nem nada disso. Então, assim, o meu encantamento com o Texas foi da cultura norte-americana, da língua inglesa, de eu estar vivenciando aquilo ali, de morar com famílias americanas. Então, assim, foi uma experiência bem real da cultura, né? Bem real. Foi bem real mesmo. Porque é diferente você viajar de turismo, tipo, pra Disney, né? Aquilo não é uma realidade muito diferente. Isso é realmente pegar o dia a dia, né? A rotina. Não, bem legal. E como que foi pra você, tipo, eu imagino, você teve toda você ficou maravilhada no início, retornar pro Brasil depois de uma experiência dessa, como que foi? Você estava empolgada, foi muito triste? Como que foi isso? Porque geralmente o pessoal sente o baque, né? Quando você tem essa experiência internacional, volta pro Brasil e fala, opa, peraí, é diferente. Assim, quando eu tava acabando meu intercâmbio, né, de 3 meses, eu tinha a opção de ficar mais 1 mês turistando pelo país, que era o que o meu visto permitia. Só que eu não tinha dinheiro. Então, eu voltei pro Brasil e eu fiquei muito, muito na bad. Eu falei, cara, como que eu não levei dinheiro? Como que eu... O que eu fiz da minha vida? Que eu tinha 1 mês nos Estados Unidos para poder viajar lá dentro. Eu não tinha dinheiro, tive que voltar. Então, eu voltei, aí fui procurar emprego.
E aí eu procurei na área de, obviamente, eu voltei para a mesma empresa que eu já trabalhava antes, que é essa da construção civil. E também aproveitei nas minhas horas vagas para dar aula de matemática. Nossa, que legal. Então eu dei aula para adolescente também, que eu achava o máximo também. Eu chegava na escola, as crianças vinham, os adolescentes vinham e falavam, professora, que não sei o quê. Tipo, minha professora parece que é aluno igual a gente. Então, assim, eu adorei a experiência também. E aí fiquei com aquela coisinha na minha cabeça. Quero viver a cultura norte-americana de novo. Que é aí que eu comecei a cogitar o intercâmbio, o Canadá. Foi assim que aconteceu. Nossa, bom demais. Aí beleza, aí você foi... Quanto tempo foi de quando você voltou pro Brasil e quando você decidiu que você... Caramba, eu preciso fazer isso de novo, né? Vamos chamar assim. Olha, foi uns 2 anos e meio. Porque eu voltei do meu intercâmbio foi em 2024 e eu cheguei no Canadá foi no final de 2017. Então, assim, até... 2014, né? Acho que... 2014. Você falou 2024, só pra... Ah, não, desculpa. Não, desculpa. Então, vamos lá. Eu voltei do meu intercâmbio, foi em 2014, e eu cheguei no Canadá em 2017. Tá, entendi. Então, assim, foram 3 anos, porém, que eu decidi que eu ia vir mesmo uns 2 anos e meio, então, fiquei ali planejando só 6 meses. E eu sempre fui uma pessoa, assim, que gosta de viver no modo econômico, então, eu já juntava dinheiro, porque eu sabia que alguma coisa eu ia querer fazer com aquele dinheiro. Não sabia o quê. E eu até imaginava que seria um intercâmbio, um dia na vida. Mas não imaginei que estava tão próximo e logo em 2 anos e meio eu já ia conseguir vir para o Canadá, mais ou menos, né? Então foi isso. Aí eu tava pesquisei esses 5 países, né? E aí quando o cara falou pra mim que eu acho que o Canadá não é pra você, aí eu falei assim... Agora que agora eu vou mesmo. Eu gosto disso. É que eu tinha um professor meu... O professor meu do IELTS, né? Cara, quando eu preparava pro negócio, eu fazia a redação, ele pegou uma redação minha e amassou, cara, na minha frente. Assim, cara, desiste disso, não é pra você não. Eu falei, cara, não é pra mim. Adoro eu vou passar nisso aqui, eu vou fazer tu engolir esse papel aqui. Quero botar um azeitezinho pra não descer seco. Pelo menos você pensou um pouco no professor, né, cara? Entendeu? Porque, cara, é uma pegada que não me desafia, cara. É tipo, não faz isso. Entendeu? A mesma coisa, deve ficar como assim, por que não? Eu vou pra onde eu quiser, né? Aconteceu parecido comigo também. Teve uma professora que ela falou pra mim, ó, tirar 7 no writing é impossível. É praticamente impossível. Eu falei, caramba, cara, não, agora vai ser possível, cara. Faz esse negócio aí. Me desafiou, como assim, né? Mas legal, aí beleza. Aí você decidiu o Canadá, mas você falou que aí, o plano inicial era 1 mês, acabou ficando 6, né? Porque assim, meu visto foi aprovado, 6 meses. Eu falei assim, eu não vou pra lá, eu não vou gastar meu dinheiro. Porque a gente sabe que se a gente for vir pro Canadá pra fazer um intercâmbio de 1 mês, a gente vai ter um custo gigantesco. Então, às vezes, ficando 6 meses, talvez eu juntando ali um pouquinho mais. Aí, o que eu fiz? Também não tinha muito dinheiro. Pensei assim, fiz todo o cálculo lá, o planejamento financeiro também. Comecei a trabalhar dando aula à noite num curso superior, mas era como tutora, não era como professora principal, para o curso de engenharia. Então, fiz uma renda extra ali e também vendi cosmético, gente. Vendi cosmético. Eu sou a pessoa que vende mesmo. tudo. Caramba, então, assim, eu falei... Cara, já que eu não vou pedir meus pais dinheiro, obviamente, e eu tenho que fazer o dinheiro, então vou fazer. Você correu atrás do seu sonho. É o que eu quero, eu vou fazer acontecer, seja o que acontecer. Muito legal. E lembrando que o cara me desafiou. Eu falei assim, porque eu não tinha dinheiro, então... Com sangue nos olhos. Tem que levar em consideração que ele me desafiou, porque eu não tinha dinheiro. Eu falei assim, então vamos ver quem que não tem dinheiro. Mas tudo bem. Aí quando ela juntou, eu falei, cadê o cara aqui? Foi outro, não, eu quero esse aqui, bota esse cara aqui. Não fala isso não, porque eu sou de escorpião. Então, assim, a pessoa que é de escorpião, ela já é um pouquinho, assim, vingativa quando a pessoa fala uma coisa que ela não pode. Então, eu já pensei mesmo, falar assim, aqui, deixa eu te falar, você lembra aquela vez que você falou que eu não podia fazer? Enfim, aí isso daí aconteceu, aí embarquei, vim pro Canadá, falei com o meu chefe, né? E, gente, uma coisa muito engraçada, né? Eu sempre lutando lá na empresa por uma... como fala quando você sobe de cargo? Uma promoção. Por uma promoção, né? A promoção nunca saía. E aí, meu chefe me chama na segunda-feira e fala, Letícia, temos uma promoção pra você, nós assumimos você de cargo. E meu visto aprovado. E eu olhando pra cara dele, tipo, meu Deus, não sei. Já aconteceu? Não consegui nem ficar feliz. Eu pensando assim, mas eu ia pedir demissão na sexta. E agora, o que eu faço? E aí, o então, que você fez?
Ficou... Você pediu, mas na hora que ele te falou... Na hora que ele me falou, eu fiquei com aquela cara. Ficou balançada, né? Primeiro Mas... assim... Eu não fiquei balançada, ficou mais desconfortável com a situação. Exatamente. Porque eu esperei tanto pra uma promoção e ela não saía. Mas é uma sensação meio de... tipo... Frustração total, né? Putz, eu queria tanto, os caras demoraram, olha isso. Mas talvez, eu penso assim também, às vezes as coisas são pra ser, porque talvez se você tivesse tido isso antes, você não teria tão empolgada pra ir também, não sei, pode ser que... Exato. Talvez teria me de repente, se a segurado. promoção surgisse antes, você não ia estar com essa... Teria acontecido, né? Teria trilhado outro caminho aí, né? Ou talvez atrapalhado um pouquinho mais, né? Talvez mas fosse demorar um pouquinho mais, né? Nossa, eu já tava assim, Canadá na cabeça, assim, ó, Canadá, tipo... Tatuado aqui, podia aumentar meu salário, que eu tava assim, não, muito obrigada, mas já deu. Enfim, mas assim, também fui muito amiga desse chefe meu e eu saí de lá super bem, falei com ele, olha, eu agradeço a oportunidade, amo trabalhar aqui, amo ser da sua equipe, mas eu acho que é hora de eu ir. Ele tem certeza? Falei, certeza eu não tenho, mas eu tenho que ir, né? E aí, vim pro Canadá, com muito medo, porque eu vim sozinha, não conhecia ninguém. Não tinha, eu aluguei uma homestay. Então, assim, não conhecia nada, não conhecia ninguém, não tinha um inglês muito bom e vim. E aí as coisas foram acontecendo, assim. E você veio pra estudar inicialmente, qual foi esse plano inicial? Foi pra estudar só inglês? Exatamente, era um intercâmbio. E voltar pro Brasil. E aí esse foi pra quanto tempo? Foram de 6 meses. Eu aproveitei os 6 meses. Falei assim, cara, eu tenho 6 meses, então eu vou ficar 6 meses. Deixa eu te perguntar sobre as aulas de inglês, porque assim, eu fiz a mesma coisa, assim, parecido com ela. Eu fiz um intercâmbio aqui em 2006, né? E um dos erros que eu cometi foi que eu peguei 3 aulas de inglês. Assim, as aulas duravam, se não me engano, 2 horas. Eu ficava de 8h30 da manhã até quase 4 horas de aula de inglês. Na minha concepção, isso foi o maior erro da minha vida, cara. Porque, cara, na boa, você tá no Canadá, se você for ficar dentro de sala de aula, beleza, é um ambiente inglês. Mas você tá perdendo a oportunidade de você ir pra rua, né? Ver pessoa, falar. Então... Isso é. Mas assim, por exemplo, quando eu estudei inglês na Austrália, pra mim foi muito bom porque, cara, eu senti que o inglês tava muito bom, ele bem afiado. Porque praticava todo dia, né? Você fala com o pessoal, você tá estudando, tá lendo, escrevendo. Mas quantas horas por dia? Que eu tô falando, tipo assim, porque eu, na minha concepção, se eu tivesse feito... O seu foi bastante tempo. Se eu tivesse feito só 2 horas e saído 1h da tarde, eu ia gastar a minha manhã na sala de aula e a minha tarde eu ia gastar na rua, conversando com pessoas, indo pra biblioteca, esse tipo de coisa, entendeu? O meu era umas 4 horas. No meu caso, eu acabava o dia, então, no inverno, eu saía de lá, já tava escuro. Tava escuro, saía escuro. Entendeu? Então, mas isso eu te perguntar, como que você fez? Eu dei um break também, porque, olha só, eu cheguei e eu peguei um curso de muitas horas também, tá? Então, assim, mas pra mim foi muito bom. Pra mim, eu acho que eu aprendi muito, porque a escola era muito boa, saía de uma sala, entrava em outra, eram muitos alunos de outros países, né? Porque, assim, hoje existe o Canadá da pandemia e existe o Canadá antes da pandemia, Sim. então... Eu só conheço da pandemia. Então você conheceu a melhor parte. Cara, você perdeu muita coisa antes da pandemia, isso aqui era outro lugar. Eu cheguei aqui, deu papo de 1-2 meses, aí fechou tudo. Você que trouxe, né, cara? Foi você, nem né? fala isso, cara. Mas assim, e como é que foi nesse período, Letícia, quando você chegou fazendo o curso? Você já gostou de cara ou teve alguma barreira também, que você teve dificuldade com as pessoas, alguma coisa assim? Eu amei também. Eu acho que eu sou meio doida, porque assim, tem coisas que eu empolgo tanto, assim, eu amei, a escola era excelente, maravilhosa, os alunos, professores, tudo, assim, o ambiente. Eu me senti assim, acolhida. Então, eu fiz essas aulas, que começava, acho que era de manhã, e terminava tipo assim, mais ou menos umas 2 horas, 4 horas da tarde. E aí, o que eu fazia depois? Eu saía, ia pra Downtown, né? Ia na CNTAL, fazia alguma coisa com os próprios alunos. Que isso é legal, entendeu? Essa interação que eu tô falando, porque não é só... Ela tava com a equipe, com os amigos dela, que com certeza são de outras nacionalidades, né? Praticando inglês direto em situações diferentes do que ela tá enfrentando no dia a dia dela. Isso é muito legal. E metrô, pra pegar metrô, tinha hora que eu já sabia o que eu tinha que fazer. Eu fazia questão de ir lá e perguntar como é que eu compro, perguntar lá pra praticar o inglês. Muito legal, muito legal. Aí, beleza, você ficou 6 meses, né? Com certeza você teve um upgrade aí no seu inglês bem legal. Aí falou, pô, chegou a hora de voltar, de novo. E aí, como que foi esse retorno? Ou você retornou? Ou você ficou? Como que foi? Vamos lá, então. Aí acabou 6 meses. Não, e um pouquinho antes de acabar esses 6 meses, né? Eu tinha 6 meses dentro do país. Então, eu estudei 4 meses full time. E 2 meses eu reduzi bastante minhas horas, porque já estava no inverno, já estava ali janeiro, fevereiro. Eu senti muito frio, gente. Eu não tinha muito dinheiro para comprar agasalho
Aquele bom, que esquenta mesmo, daqueles né? que esquenta mesmo. Nossa, passei muito frio no pé. Nossa, senti muito frio, gente. Meu primeiro ano eu ficava assim, não é possível que as pessoas amam morar aqui, porque aqui é muito frio. Então, assim, pra mim, eu vi o frio como, tipo, meu Deus, meu maior obstáculo. Vai ter que botar umas 50 camadas, né? Nossa, Uma mas blusa, mesmo outra assim, blusa, senti casaco, muito frio. suéter. Até Mas você- são alguns fatores que eu vejo. Por exemplo, mulher normalmente sente mais frio que homem. Entendeu? E tem outro fator também. Como ela estava como estudante, por exemplo, uma coisa que o pessoal fala, qual casaco que eu compro pro frio, qualquer coisa. Eu falei, cara, a melhor coisa que você faz contra o frio é só uma, compra um carro. Porque acabou o frio, cara. Não tem precisa de agasalho se tiver um carro. Eu precisava desse conselho antes. Mas eu tô falando Mas é verdade, né? Acabou o frio, cara. Não, exatamente. Ajuda bastante, cara. Acabou, Esse velho. foi o fator Senti muita determinante. diferença. Você precisa de carro? Não, não preciso. Mas tem frio aqui, então eu preciso de carro sim, entendeu? Porque muita gente fala assim, você mora em Toronto, você não precisa de carro. O metrô te leva em qualquer lugar. Tá, mas e o frio? Que ninguém leva em consideração. Se você fica no sente ponto. muito frio, cara, eu tive uma situação aqui perto com a minha esposa, a gente foi assistir no meio do inverno tinha tendo algum show, eu lembro, acho que foi em 2015. E, cara, ela começou a ficar com o dedo dela congelando, o princípio de frostbite, entendeu? Porque, cara, a mulher sente mais frio, é mais difícil pra elas. Mas eu vou te falar até de uma forma geral, cara. Quando eu vim pra cá, eu vim pro Canadá de primeira. Eu não fiz reconhecimento. Já cheguei aqui pra ficar. Eu vim com PR pra cá. E veio do Brasil com o pé. Aí o que aconteceu? chique. Aí eu não sabia. Aí eu, assim, não sabia como é que era essa coisa. Nunca tinha encarado nada abaixo de 0. Né? Na verdade, até 0. Então, assim, É um eu choque. cheguei aqui um frio. Aí eu, caramba, como é que eu faço? Eu não sabia esse negócio de casaco e tal. Então, assim, era uma camisa, outra camisa, um casaco, Mas eu acho que nesse Uma caso que você jaqueta. pegou, eu acho que é um pouco pior, Felipe. Porque o que acontece? Quando você tá aqui, por exemplo, você vê no verão, e as coisas vão abaixando aos poucos, seu corpo ele vai aos poucos se adaptando. eu cheguei aqui no final de janeiro. Vai fechando os poros, entendeu? Aos pouquinhos vai sendo mais fácil. Quando você vem, por exemplo, do Rio pra cá, ainda mais janeiro, no Rio foi o quê? 38, 40 graus. já cheguei Pra aqui você levar vir pra cá pra menos 20, Uma rajada, cara, cara. 60 graus de diferença, cara. Não, é foi pesadíssimo, brabo, foi cara. brabo. É pesadíssimo. Então você imagina pra você também. E realmente, com o carro melhorou muito, porque... né, Porque com o carro, vai lá. Você primeiro não precisa ficar na parada de ônibus esperando. Por mais eficiente que seja o transporte público, você não vai ter que andar até a parada. Você pegou o carro, você vai lá, estacionou, você vai fazer compra, você anda ali do seu carro até o supermercado. Qualquer coisa que você vai fazer, cara. Cara, você ficar 10 minutos andando nesse frio já é perrengue. É perrengue. Perrengue. Eu fiquei bastante tempo também. Até decidir comprar o carro. Mas isso é coisas... Mais pra frente, bem mais pra frente, né? Então, aí eu fui lá e reduzi a minha quantidade de horas, né? E um erro meu sobre o frio era que exatamente isso. Eu perguntava às pessoas, o que eu compro? E as pessoas falavam assim, vai na Dollarama. Então, fui na Dollarama, comprei meia na Dollarama. Gente, desculpa quem gosta, não quero ofender ninguém, mas não presta, cara, não presta. Você pode comprar as 10 meias de lá, não adianta. Não, e não dá certo, não dá certo. Enfim, eu não estava usando as coisas apropriadas. E hoje eu vejo que realmente era porque eu não sabia que tipo de material usar. Ou você não precisa comprar a jaqueta mais cara do mundo, mas você precisa comprar a jaqueta certa. Sim, né? isso aí. Né? Você E não no precisa caso de pé, né? Você tem aquelas coisas, aqueles adesivos que esquentam também. Tem várias dicas, várias macetas, aquele de mão também. Sim. Tem como comprar jaqueta com bateria. Tem um monte de coisa que dá pra fazer. Nossa, eu demorei, tá? E eu fui comprando várias coisinhas baratas. Na hora que eu fui ver, saiu caro, porque nada adiantou. Enfim, aí, beleza, acabou meus 6 meses. Eu precisava sair do país, porque meu visto ia vencer. Eu não queria pedir uma extensão, porque eu queria deixar pra usar essa cartada mais pra frente. E eu realmente usei. E aí voltei pro Brasil, fiquei 1 mês e voltei na maior cara de pau, falando... Passei pela imigração, a imigração tá assim, tá, o que você vai fazer aqui? Eu vim estudar inglês. Qual que foi a última vez que você esteve aqui? Então, 1 mês atrás... Aí ele tem a carta da escola, eu tenho, mostrei tudo bonitinho, eu realmente tinha tudo. Mas você pagou o outro, era na mesma escola? Não, eu fechei uma escola mais barata, porque eu queria muito voltar. Você queria voltar, não interessa o que eu queria fosse. falar assim, cara, não é possível que a única oportunidade que eu tenho de migrar lá é através do Express Entry, porque eu já sabia, né? Eu já tinha feito uma consulta com um consultor de imigração, e ele falou pra mim, tenta o Express Entry, então você tem que tirar uma nota alta na prova. Então o que eu pensei? Vou voltar, vou estudar mais inglês, vou praticar inglês lá com o pessoal, vou fazer a prova e vou tirar uma nota boa, né? Na teoria tudo lindo, maravilhoso. Mas é isso, eles te venderam, porque assim, é complicado essa situação, né? Porque
ao mesmo tempo, os consultores de imigração, eles querem vender o produto, né? Mas tem que tomar cuidado, né? Porque, pô, beleza, você vai lá, faz uma prova... Cara, tirar uma nota alta no IELTS, por exemplo, não é fácil, cara. Eu falo pra vocês, pô, eu tenho mestrado nos Estados Unidos, cara, entendeu? Tipo assim, não é fácil você tirar uma nota. Eu tive que estudar muito pra conseguir uma nota alta, depois de muitos anos de inglês, entendeu? Então, tipo, você vender uma pessoa que ainda não tem um inglês tão bom, você vai ali, estuda ali, tira a prova e... Cara, é receita fácil, né? Não, vai lá, faz lá a prova e depois a gente conversa. Pô, cara, só a prova não é só, não, cara. É só pra caramba. Não, e foi exatamente isso. Eu fiz a minha consulta e aí o que foi me falado, olha, você tem perfil para imigrar através do Express Entry, né? Eu tava na época, acho que com 28 anos, então eu precisava correr com isso. E eu pensei assim, pô, não é possível que até 30 anos eu não vou conseguir tirar um CLB 9. Só que, né, até hoje, eu tenho 4 anos de Canadá, eu não tirei um CLB 9. Porque, é muito difícil. É difícil. Ainda tem uma coisa. O que acontece? Eu raspei no CLB 9 por causa de meio ponto algumas vezes. Porque acontece, a empresa que faz tanto o IELTS como o CELP sabe disso. Que você tem que tirar. Então, o que eles fazem? Você tá ali, eles tiram meio pontinho de você pra você ter que fazer de novo. São $300 a prova. Porque, por exemplo, eu fiz 2 vezes. Uma vez eu fiquei por meio ponto do speaking. Aí eu falei, beleza. Na outra eu passei o speaking, fiquei meio ponto no eu falei, cara... Não dá, cara. Assim, daqui a pouco entendeu? o pobre aqui faz entendeu? É uma máquina de fazer dinheiro, querendo ou não, né? Então... É triste, mas beleza. Aí você não cogitou, eu não sei, porque eu falo disso para o pessoal se preparar, mas eu também não tinha muita noção dos outros planos, assim, você só queria o Express Entry, porque tem os planos provinciais, tem assim, se eu não me engano... Sim, das províncias do Atlântico. Rodolfo pode me corrigir que ele entende bem mais disso que eu. 50 planos de imigração, sei lá, 60, quantos são? Você não pensou nesses outros? Você que não quero ficar aqui em Toronto, vamos... Então. Porque tem muito disso também, né? Às vezes a pessoa tem uma experiência numa cidade e fala, cara, não gostei muito daqui, eu quero tentar ao máximo ficar nessa cidade. Não cogita outros lugares. Para você estava aberta para outras opções ou... Então, queria gente, Toronto mesmo. Eu não sabia dos outros programas, eu não tinha noção. Eu paguei uma consulta cara, né, pra uma pessoa me orientar, e o que foi me orientada foi que meu perfil era Express Entry, tirar então, o CLB 9. O plano era, plano A, tira CLB 9 e a gente vai aplicar, né, você vai ter a pontuação. Plano B, se não der certo, você faz um college, e plano C, se talvez eu tinha alguém pra casar. Não, mas olha os planos. Tira CLB 9, tranquilo, moleza. Faz um college, tranquilo. 20 mil. Eu que tinha muito dinheiro. $20 mil por ano, né? 20 mil, sei lá, mais ou menos. Aí. Ou casa. Casa, não, moleza. Solteira, casa. Mais alguma coisa. Esse cara ganha pra fazer isso, cara. Não, inacreditável. Não, inacreditável. Assim, hoje, né, eu entendendo de vários processos, eu me vejo, assim, eu tenho uma certa culpa também, porque eu não procurei informação, né? Eu não confiava tanto no meu inglês, então não procurei informação. Confiei num profissional, que muita gente comete esse erro, né? Infelizmente. E aí ele me orientou isso, e o que eu fiz? Eu fiquei igual uma burrinha lá. Vou passar na prova, vou tirar um CLB 9. Então, paguei aulas caríssimas de inglês, porque eu fiz aula particular. Daí, eu saí da escola de inglês, fiz aula particular. E foquei. Falei, cara, eu preciso passar nessa prova. E, obviamente, não consegui. Né? Então... Mas eu acho que essas provas, eu não sei se foi o IELTS ou o CELP, eles medem tudo menos o seu inglês, cara. Ela treina se você sabe fazer pra prova. Preparo específico ali, né? Ele treina se você sabe fazer a prova, e mesmo você sabendo, Exato. porque no caso das provas que são objetivas, tipo assim, no listening e no reading, ok, é objetivo. Cara, mas no writing and speak é totalmente subjetivo. Depende, ainda mais no caso do IELTS, que você fala com o examinador, né? Então depende do bom humor do cara, depende de um monte de coisa, entendeu? Então, tipo, isso é complicado. No writing também, entendeu? Então, tipo... Sim. Quando eu fiz Desculpa, só porque eu lembrei, quando você falou do dia lá e tal, quando eu fui fazer a prova a parte do speaking, cara, tava ali numa lanchonete, ali no centro da prova, aí eu esbarrei com uma mulher que tinha um crachá, lá do IELTS e tal. Aí eu perguntei alguma coisa, não, que onde é que eu faço pra começar a prova e tal? Ela fez uma cara de perdida. Eu não sei e tal. Aí saiu de perto. Eu, tá bom, beleza. Fui lá, comi meu lanche. Aí daqui a pouco me falaram, agora chegou a sua parte lá do speaking, pode ir lá na sala tal. Cheguei na sala, tava a mulher. Aí eu, que legal, tá, cheguei assim até, né, eu ri um pouco ali, a mulher, senta. Nossa. Aí eu, caramba, cara, já como? Tamanho quadrado de início, caraca, né? Assim, você é feliz, pô, né? Então, foi ótimo, né? Que você, a confiança, né? Dá um boost ali, né? Ainda tem isso, depende do seu espírito do dia, entendeu? Cara. Depende de um monte de coisa. Não, e às vezes você pode fazer uma outra prova,
Né? Porque tem o IELTS, você tem o CELPIP, tem o Duolingo também, que é uma receita, dependendo para algumas coisas. É porque eu acho que pro college é para migração. Mas enfim, você pode fazer uma outra prova e o seu resultado é outro. É um sinal de que realmente não mede necessariamente o seu inglês, né? E a minha professora de inglês até falou assim, olha, Letícia, você trava... Porque eu fiz o CELPIP. Você trava no speaking do CELPIP. Eu tenho certeza que se você for pro speaking do IELTS, você vai tirar uma nota melhor. Só que eu sabia que no IELTS, a minha nota não ia ser tão boa na escrita. Então, assim, é meio chato isso, São as estratégias de prova, isso é verdade. Exatamente. Então, assim, isso é meio chato. Enfim, estudei muito, muito, muito. E aí eu soube do programa de caregivers, que eu morava com uma menina e a gente dividia apartamento. E ela falou, tô mudando de cidade porque... Ela ia sair do apartamento, tô mudando de cidade porque eu consegui um trabalho de babá. Aí eu, mas esse programa tá fechado, isso não existe mais. Eu escutei uma história dessa que tava fechado, né? É porque esse programa ele já fechou e já abriu com outros nomes. Então muita gente acha que tá fechado porque sabe do programa antigo. Não sabe do programa novo. Quando eu encontrei, né, que a gente tem um amigo em comum, eu falei, pô, não tava fechado? Ela falou, não. Eu falei, caramba, então porque a informação que tinha me dado era que tava fechado também. Sim. Legal. Mas é porque o programa que chama Caregiver mesmo, ele tá fechado. Desde muitos anos, tipo 2009, eu acho, alguma coisa assim. E hoje ele chama Home Child Care. Não chama Caregiver. Mas é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Tem, né? Foi mudando algumas coisas no decorrer dos anos, mas é a mesma coisa no final das contas. Ele disse só um segundinho, se puder só aproximar um pouquinho o microfone, pode só puxar um pouquinho. Porque às vezes eu tô bem longe. Porque às vezes tem essa... Não tem problema. Mas olha só, Letícia, mas como é que foi esse início pra você? Você falou desse programa e tal, que tinha um nome diferente. Não, primeiro ela viu a amiga dela, ela falou, você tá indo ser babá? Ela já ficou, como assim? Tipo, que loucura é essa? Que negócio fechado? Não tem. De primeiro momento, achei que ela tava ficando doida, que ela tava indo, que tava dando tiro no pé. E ela foi pra uma outra cidade. Então, a gente começou a conversar. Eu tô morando com a família, tá sendo assim, minha experiência, não sei o quê. Eu falei, caraca, mas esse programa será que existe mesmo? Aí eu procurei saber. Aí eu entrei no Facebook e achei uma comunidade que tava escrito lá, Caregivers brasileiras no Canadá, alguma coisa assim. Comunidade enorme. Aí eu olhei lá, comecei a ler os negócios. Aí tinha uma menina... não sei se posso falar o nome dela aqui, mas é a Rúbia. Ela, pra mim, ela é a rainha das caregivers. Brasileira? Brasileira. E, tudo que eu sei, eu aprendi com ela. Nossa, que legal. Maravilhosa, que ela também foi caregiver, já se tornou residente. Desde quando ela começou a ajudar outras caregivers, ela já era, acho que já era residente, enfim. E aí, eu vendo ela respondendo todo mundo e falando. O trabalho que eu faço hoje no meu Instagram, a Rúbia fazia no Facebook. Na comunidade do Facebook. Que legal. Só que hoje ela decidiu, né, por conta do trabalho dela, do sigilo do trabalho dela, ela decidiu se afastar. Mas assim, ela sabe tudo, assim, de caregivers também. E aí, eu vi lá, comecei a ler as coisas, falei assim, caraca, será que é verdade? Chamei a Rúbia no privado, falei, Rúbia, como é que tá isso daí? É verdade? Como é que é ela? É verdade, você faz isso, isso e isso. Mesma coisa que eu falo com as pessoas quando elas me procuram no Instagram, a Rúbia me falou. E aí, eu falei, caraca, o que eu preciso? Ela falou assim, você precisa da tal da LMIA, que era do programa antigo ainda. Falei, tá bom. Aí, fui pesquisar por vagas de emprego. Eu sempre colocava lá a palavra-chave LMIA, que se tivesse LMIA lá na vaga, aí eu me candidatava. Mas isso eu ia te perguntar, as pessoas que procuram por uma caregiver, elas colocam um anúncio no site de emprego, assim? Eu não sei, tô te perguntando, também não tenho ideia. Ela tem vários grupos no Facebook de mamães que moram no Canadá, né, obviamente, estão procurando por babás no Canadá. Então, o grupo chama, sei lá, Moms and Nannies in Canada, Moms and Nannies em Toronto, Parents in North York, alguma coisa assim do tipo. Palavras-chave. E eles querem alguém que vai ficar full-time, porque o caregiver é full-time ou part-time, né? Isso depende. Aí ela vai anunciar na vaga o que ela quer e a babá vai ver se casa, né? Se vai dar um casamento ali. Então, aí eu comecei a buscar, entrei em alguns sites como Canadian Nanny, entrei no Indeed e no Facebook também, né? Nessas comunidades aí de mamães. E aí eu vi uma mamãe lá falando, que tô procurando por uma babá para cuidar dos meus 3 filhos e estou disposta a fazer a LMIA. Aí eu falei, batata, apliquei. Achei a mina de ouro. Só uma pergunta, mas nesse caso pode ser, assim, a pessoa faz isso diretamente ou pode usar uma empresa para fazer esse meio de campo? Também. Pode ser dos dois jeitos?
Desde que a pessoa faça uma LMAE e ela saiba como fazer. Então, assim, mesmo que a família procure direto, muitas vezes ela está sendo... ela tem assessoria de uma agência para fazer o documento que é a LMAE. Legal. Mas ela que está selecionando, ela que está Entendi. escolhendo a babá. E quais são, assim, de forma geral, não sei se, acho que você com certeza deve saber, mas quais são os critérios para a família atender? Porque eu acredito que não é qualquer um que pode fazer a Chega LMAE, lá, né? faz um cadastro e deve Sim. ter alguma coisa. Então, hoje a família ela tem que ter a real necessidade de contratar uma nanny de verdade ou uma... Ela tem que ter crianças, né? Pra você cuidar de verdade. Não pode ser te contratar pra você fazer um housekeeping, pra você ser uma empregada doméstica, né? Isso não pode. Então, aí a família tem que ter a criança, ou tem que ter um idoso, que é alguém que você vai cuidar também na casa dela. Uhum. Esse trabalho tem que ser feito ou na sua casa ou na casa da pessoa. Tem que ser uma coisa meio que privada, assim, sabe? Não pra creche, enfim, escolas. Tem que ser uma coisa bem assim, você e a família. A família tem que comprovar que ela tenha condições financeiras realmente de te pagar, né? Um salário ali full time, de pelo menos 30 horas semanais, para você conseguir essa LMAE. Então, o governo, quando a pessoa vai fazer essa LMAE, o governo checa tudo. A questão financeira, se ela realmente tem essa necessidade, se é verdadeira essa proposta. E se ela tem condições financeiras de te bancar. Basicamente é isso. E aí eles abrem um número, um código, que é tipo um número de empresa, que chama Business Number. A família abre isso daí. E aí o governo consegue checar toda a questão da questão financeira da família. E aí aprova essa LMAE ou não, baseado no que ela tem pedido na vaga, com esses critérios. E que relacionado a salários, tem um valor estipulado ou a família pode falar assim, quanto que ela está disposta a pagar? O governo exige, beleza. O mínimo tem um chão mínimo, né? Sim, o governo exige que seja pelo menos o mínimo. E que mesmo... seja pelo menos 30 horas semanais. Entendi. Então, se a família quiser te oferecer ali, sei lá, $20 a hora por umas 50 horas semanais, ok. Né? Porque tem que oferecer pelo menos 30 horas e pelo menos o salário mínimo da província. Legal. Então, basicamente é isso. Mas agora sim, o contrário. No caso, para quem vai prestar para quem está buscando, para quem vai prestar o serviço, como é que funciona? Quais são os requisitos, mais ou menos? Tá. Quando eu fiz o programa, quando eu iniciei o programa, era um pouquinho diferente e agora mudou. Tá? Então, a regra de hoje a pessoa precisa fazer uma prova de inglês, tem que ser ou IELTS ou CELPIP, e tirar um CLB 5, que é uma nota relativamente baixa, né? Que a gente sabe é um nível intermediário. Ou a prova de francês, tem duas provas que eu não lembro o nome mais. Acho que é o TEF, deve ser uma delas, né? O TEF é uma delas e tem um outro que é TCF, alguma coisa assim. E aí a de francês também é CLB 5. E o que mais? Ela tem que comprovar que ela tem pelo menos um curso superior completo. E ele tem que ser de pelo menos 1 ano feito no Canadá, ou se foi feito fora do Canadá, né, no Brasil, ou enfim. Ela tem que fazer equivalência de diploma, e essa equivalência tem que equivaler a pelo menos 1 ano. Aquela equivalência seria tipo a AWS? Isso, exatamente, a AWS. Eu fiz com a AWS. Então, você tem que ter pelo menos 1 ano de curso superior, a nota de inglês ou de francês, né, CLB 5. Você tem que comprovar que você tem habilidade de exercer a função. E essa comprovação ela pode ser tanto como paga, não paga, sim, como voluntário, ou cursos como curso de primeiros socorros, ressuscitação pulmonar, natação, essas coisas assim. Tudo isso a imigração considera. E, deixa eu ver, e o 4 é você ter uma oferta de trabalho. Não precisa mais da LMAE, que isso é uma coisa maravilhosa, que quem não sabe, né? A LMAE, a pessoa que era contratada, ela ficava vinculada ao empregador. E, através desse programa, ela não fica mais vinculada. Então, ela recebendo um visto de trabalho aprovado, depois que for analisado todos os documentos, ela ganha um visto de trabalho por 3 anos e ela tem que trabalhar por 2 anos para ser elegível à residência. E não necessariamente tem que ser com a mesma família. Então, no caso, é muito melhor do que você ter o LMAE. O LMAE te deixa preso, né? Te deixa preso. E, além disso, a família tem que pagar pela LMAE. Sim, claro. Nesse novo programa é só a oferta de trabalho. Uma oferta bem interessante. De trabalho legal. Formal, falando que quero contratar, tenho criança de tais idades, para fazer essas atividades. O valor pago vai ser tal, as férias vai ser tal. Tudo bonitinho. Só um parênteses aqui, pessoal que está assistindo. Isso é a experiência dela. Lembrando, nós somos agências de imigração, a gente não tem autorização para falar nada. Isso ela está citando como foi no caso dela.
e como foi a experiência dela. Sim, pode ser que os requisitos agora estejam diferentes. Diferentes, alguma coisa mudou. Mas... Então, quem tiver interesse, claro, tem que se inspirar na história dela, que é bem interessante, mas busca um profissional licenciado pelo governo para explicar todos os detalhes. Mas voltando, né? Que vamos lá para o caso dele. Não, teve até uma outra coisa, tá bem legal. Eu pensei também o seguinte, Letícia, quais são os cursos que para atender esses requisitos aí, que vale a pena, de repente, fazer no Brasil ou fazer aqui? Tem alguma coisa assim ou não é indiferente? Olha, então, pelo que eu vi, né? Pelo que está lá no edital desse programa, para imigração não importa qual curso que você cursou. Eu fiz engenharia e esse curso valeu. Mas para o requisito de habilidades de cuidar de criança, sim, eu recomendo, né? Não é que a imigração exige esses cursos, né? Mas é o que eu acho que é interessante a pessoa fazer. Um curso de primeiros socorros, seja ele feito aqui ou no Brasil. Se for feito no Brasil, você só precisa da tradução juramentada para comprovar que você realmente fez, né, no Brasil. Curso de primeiros socorros, curso de ressuscitação pulmonar, que eu acho muito interessante. E se a pessoa puder fazer aqueles cursos ali de babá, de caregiver, de cuidar de idosos, alguma coisa assim do tipo, só para poder incrementar, até mesmo no currículo, eu acho interessante. E você usou aquele intercâmbio que você fez nos Estados Unidos, né? Porque tudo que você falou, você tinha feito, né? Você tinha se preparado, né? Sim, eu já tinha os cursos, né? Esses cursos, eu tinha esse intercâmbio que me ajudou muito. E usei também a carta das minhas aulas de matemática. Nossa, então, não faltou. E o negócio da matemática era um extra, né? Eu fiz como um extra no Brasil para levantar uma grana também, apesar que eu gosto de ensinar. Mas aí casou certinho. Quando eu fui ver, nem eu sabia que eu tinha essa habilidade toda de cuidar de criança. Quando eu fui juntar os documentos, falei, caraca, eu tenho mesmo, sou boa. E você chegou a usar essa sua habilidade de matemática quando você, de fato, estava sendo caregiver para ajudar as crianças que você cuidava? Ou não chegou a entrar nesse meio? Porque eu vejo que as crianças aqui têm um pouco de dificuldade com matemática, que embora a matemática aqui seja mais fácil, né, do que é no Brasil, né? Ou não? Sim, eu cheguei a ajudar com para casa, que eu adoro. Tipo, eu adorava ser professora, eu adoro ensinar. Então, eu ajudei com para casa e também eu fazia algumas atividades, como, sei lá, o jogo da memória. Aí, uma das cartas era, sei lá, 2 mais 5 e o parzinho daquela negócio de memória tinha que ser o resultado. Então, eu aproveitei isso para estimular as crianças também. Show de bola. Mas vamos voltar um pouquinho então. Beleza, aí você viu... Foi lá na Rúbia, né? Que, caramba, te deu o caminho das pedras ali. De inspiração, né? Você achou a vaga. Show de bola que você queria. E aí, como que foi depois disso? Você achou a vaga? Aí eu fui para uma entrevista, eles perguntaram se eu podia ir lá conhecer as crianças pessoalmente. Eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque a família queria ver a minha conexão com as crianças. E a nossa conexão foi muito boa, assim. Então, eu saí de lá, a menina ficava perguntando, que dia que a Letícia vai voltar? Então, assim, eu acho que isso daí contou ao meu favor do que uma pessoa que talvez, né, estivesse fora do país, ou não sei por que eles gostaram de mim, mas eles me selecionaram. Então, falei pra eles, olha, eu preciso do documento, preciso da LMAE, preciso de tudo bonitinho. Aí eles correram atrás da agência, fizeram tudo bonitinho. Foi aprovado, eu comecei a trabalhar pra eles. E aí é que tá, né? Porque aí foi aprovado e eu mudei pra morar com eles. Então, meu primeiro emprego de babá, eu fui live-in, morei com a família. Não recomendo. Tô brincando. Não, pra entender. Se tiver que fazer, faça. Mas, olha, gente... Bota uma... A gente quer saber muito sobre isso, mas antes, só pra tentar entender um pouquinho. É que você falou que não precisaria do LMAE, mas você precisou do LMAE. Sim, porque eu entrei no programa antigo. Tá. Esse novo programa não precisa mais da LMAE. Tá. Agora, Letícia, você falou também dessa questão de ter o primeiro contato, né, com as crianças. Isso é o quê? Um trial? E como é que funciona isso? É obrigatório ou vai da família se quer fazer isso ou não? Vai muito da família. Eu acho que vai muito da família. Eu achei que foi bom, porque eu pude sentir se eu queria também trabalhar com aquela família, com aquelas crianças. E, assim, uma coisa que eu lembro até hoje, que foi um choque pra mim, que eu fui na entrevista, eu não sabia. Eu nunca tinha aplicado para uma vaga de caregivers, eu nunca, nada. Era a minha primeira entrevista e eu passei na minha primeira entrevista. Então, assim, eu não sabia se eu ia de palhaça, se eu ia normal, se eu vestia uma roupa bonitinha, formal. Eu não sabia. E aí eu cheguei lá na porta, aquela casão, assim, tipo, Nova York, né, a casa da família. Então, eu olhei assim, caraca, uma família... Achei que eles eram ricos, não era, tudo bem, mas... Eu, tipo assim, me deu um impacto, porque assim, não fazia parte da minha vida entrar numa casa canadense tão grande, tão bonita, assim. Então, fui.
Aí eu fiquei assim, pô, será que eu levo, sei lá, um brinquedo, alguma coisa? Não tinha noção. E aí na hora que eu cheguei na casa, gente, eles têm um quarto de brinquedo. Pra que eu ia levar brinquedo? Tipo assim, eles tinha uma salinha lá cheia de brinquedo, uma prateleira cheia de brinquedo. Eu não sabia nem o que eu fazia. Enfim, aí eu conversei com os pais um pouquinho. Aí eles falaram assim, você se importa de a gente deixar você sozinho com as crianças? E eu, não me importa não. Pode ir lá pro fazer essas coisas, sei lá. Aí eu fiquei com as crianças e deu tudo certo. Assim, as crianças Quantos eram? 3, você falou? 3 crianças. A pequenininha no início, minha bebezinha, ela tinha 1 ano e 8 meses. A outra menina tinha 3 anos e meio e o menino tinha 4 anos e meio. Então, caramba, escadinha, bem grudadinho no outro ainda. E assim, e provavelmente a experiência que você teve antes, né, lá nos Estados Unidos já te ajudou ou... mais ou menos, né? Porque nos Estados Unidos eu cuidei de criança de 5 anos. Então eu cheguei assim e falei, caraca, eu não sei lidar. Não sei. Mas assim, eu fui bem honesta com a mãe. Eu falei, olha, eu tô disposta, trabalhei no acampamento de verão, adoro criança. Se você tiver paciência de me explicar, por favor, me fala. Porque assim, o meu cuidado lá nos Estados Unidos foi ali no acampamento. Então as crianças iam embora pra casa, eu não dava banho nem nada disso. Então, ali seria diferente. Eu falei, olha, o que eu tenho de treinamento, de expertise é isso. Então, existe uma limitação, preciso que você me ensine. Se você estiver disposta, eu também estou disposta. Eu vou matar uma curiosidade que eu tenho relacionada à família. Era canadense mesmo, né? Canadense mesmo. E te perguntar, isso é uma coisa que é curioso. Eles davam banho nas crianças todos os dias ou davam uma escapada, assim? Porque já escutei a história. Né? Então. Como que desconfiei desde o princípio? Não, gente, as crianças não têm o costume. Tanto na minha primeira família quanto na minha segunda. Só que a minha segunda eu vou contar mais pra frente, né? Eles são adolescentes já. Então, assim, obviamente, né? Que adolescente, eu não sei se ela tomava banho, porque eu não ia ficar conferindo. O menino, tá, vamos lá, deixa eu contar esse caso aqui rapidinho. A menina tem 16, da segunda família, 16, 13 e 10 anos. Então, a de 16, eu não sei quando que ela tomava banho, porque o banheiro era dentro do quarto dela, então eu não tinha noção. E o de 13, eu sabia que ele tomava banho, porque ele tomava banho e jogava toalha no chão. Né? O canadense tem uma cultura bem diferente do brasileiro. Eu pensei que ia falar assim, não, porque tava cheirando bem. Não, porque jogava no chão, assim, já. Não, porque quem pegava era quem? A Nani, né? A babá. Acho que é pra mostrar que tomou banho nunca toma, não. Olha eu tô bem. Ó, tá pago. Saía molhando o chão todo, assim, e jogava a toalha no chão. E eu acho que talvez é da cultura também do canadense, de eles já terem uma pessoa pra ajudar na casa. E no Brasil, não. A gente não tem. Se você não pegar a toalha, sua mãe vai te dar um grito, você vai lá e vai buscar a toalha. Porque a sua mãe vai falar assim, eu não sou sua empregada. E aqui não. Simplesmente eles têm uma pessoa pra fazer isso por eles. Mas as famílias, assim, até pra falar, as famílias que têm um pouco mais de renda, né? Assim, tem um valor mais... Sim. Porque... Mas geralmente quem contrata caregiver tem uma já renda. Tem uma renda legal, né? Tá. Porque talvez colocaria num daycare, alguma coisa assim, ou as crianças ficam na escola, enfim. E... eu me perdi. Você tá falando que ele joga a toalha do banho. Jogar ali a toalha e tal. Ah, tá. Então, o de 3 eu sabia que ele tomava banho todo dia. O de 10 era uma luta. Eu não dava banho nele, a toalha no mesmo lugar? Não, nem mexia. Nem que toalha, não tinha toalha. Nem mexia. A toalha era uma vez por semana. E nisso, às vezes, eu via a mãe dele falando assim, nossa, você vai ter que tomar banho hoje, porque você tomou banho a última vez, foi sábado. Eu, hã? Tipo, eu só ficava olhando assim, tipo, oi? Tipo... Caramba. Mas você sentia o cheiro assim, ou... O menino não fedia. Não fedia. Eu não tô brincando. Eu acredito. E eu não sei como. Não fedia. Eu fiquei... Como? Entendeu? Isso é uma coisa, assim, pra nós brasileiros, cara, eu morava com indiano, né, assim, com todo respeito, tenho vários amigos indianos que eu adoro, vai de cada um, eles vão pra academia, cara. Nossa, eu saio da academia, cara, eu saio podre. Cara. Ele ia pra academia e eu dormi depois, sem tomar banho. Eu falei, cara, nunca cogitou na minha cabeça fazer um negócio desse. Eu fico impressionado. Como é que é essa questão do como a gente costume, né, cara? Como o brasileiro é um povo limpo, né? Mas porque também é aquilo, né? O Canadá tem gente de tudo que é canto, né? E cada um traz a sua cultura e, assim, dependendo é complicado, né? Mas faz parte, né? Faz parte. Mas, assim, pra você, mesmo vendo isso aí, como não teve, né? Não tinha aquela coisa assim, insuportável, né? Só dava um choque, né? Assim, dava um choque, assim, várias coisas, assim, da cultura mesmo, que eu via dentro das casas. Eu ficava, assim, bem chocada. Mas eu
precisava entender que eu não tava ali pra mudar a cultura de ninguém ou pra mudar alguma coisa ali dentro da família. Eu tava ali É uma questão mesmo assim, é diferente, mas você vai se acostumando, né? Mas assim, eu não vou mentir falando assim, foi tudo tranquilo. Tinha coisas que não entravam na minha cabeça, né? Teve alguma coisa assim que você... Caramba, que foi muito Chegou no difícil limite, pra você. né? Que falou assim, cara, eu não esperava isso de jeito nenhum. Sim. E eu tô vendo aqui com muita frequência. Cara, é uma coisa assim que eu me choquei muito, muito. E hoje eu entendo um pouco mais. Porque assim, eu nunca tinha cuidado de criança, de bebê. Então, eles tinham uma cultura na minha primeira família, dessa de 1 ano e 8 meses. Não sei se vocês já ouviram falar do Terrible 2, que é a idade mais difícil. Que é quando a criança tá com 2 anos. Então, a criança, ela gritava, esperneava e fazia. A mãe ignorava ela completamente. Eu achava frio aquilo ali. Eu falava assim, caraca, como é que ela não vai nem xingar a menina, não vai... Nada. Ela ignorava, ela fingia que não via a menina. E hoje eu entendo, hoje, já sendo caregiver há mais tempo, eu entendo que às vezes realmente você tem que ignorar, porque a criança, quando ela não sabe, ela tá querendo carinho, ela não sabe se expressar, ela grita, ela chora. Então ela tá querendo carinho. Então a mãe dela tava tentando mostrar pra ela que não era assim que ela ia conseguir carinho. Entendeu? Então assim, muita coisa eu fui aprendendo também. Eu já vou me preparando aqui, porque o meu tem 4 meses. Vai se preparando, 10 anos. Não, o meu, cara, ele começou assim, o Terrible 6 Months, tá ligado? Porque Sério? ele é terrível. Meu filho não para. Ele é terrível. Mas ele tem um ano. quantos anos? Agora tem 1 ano e meio. Mas ele não para. Não, mas com 2 anos Tá, você vai ver não, mas ele já era- O Terrible 2 ainda, então. Eu tenho um de, acho eu que tenho bem um de ainda. 5. Assim, ele não tem, ele era mais tranquilo. Mas esse, cara, ele não para, sobe em tudo. Tá, cara, não tem como. O meu filho, o mais velho, eu dou o celular pra ele, né? Assim, quando ele era da mesma idade, ele ficava quietinho. Esse eu dou o celular, ele joga na minha cara o celular. Tá nem aí, não gosta, ele não para, sobe em tudo, cara. Nossa, e morde o ele tá. irmão dele. É terrível. Mas pegando o exemplo lá, vamos lá, vou tentar voltar um pouquinho aqui pra história. Aí você foi lá, entrou nessa casa nova. No início você falou, poxa, que massa, eu consegui tudo que eu queria. Aí você falou, pô, eu lembro quando a gente perguntou, você falou, pô, não recomendo. Quando que você começou a ver, você falou, poxa, beleza, aqui, pô, eu consegui o que eu queria, é isso. Aí você falou, poxa, tem algumas coisas aqui que... Não, bem isso. Vai dar pra continuar. Tô repensando aqui. Como que foi? O que aconteceu, né, pra o sonho começar a falar, opa, né, rapadura doce, mas não é mole não. Eu acho que eu senti muito porque eu sempre fui uma pessoa independente. Sempre corri atrás das minhas coisas. Quando eu achava assim que eu não tenho isso, era só eu correr atrás e eu ia conseguir. E lá eu me senti limitada pelo sentido que eu morava com a família. Então eu senti assim, cara, eu não posso voltar muito tarde pra casa. Isso era coisa da minha cabeça. Eles nunca falavam assim, você não pode voltar. Mas eu pensava assim, cara, eu vou abrir a porta principal, eles vão achar que é um estranho. Como é que eu vou chegar de madrugada? Então assim, eu comecei a me sentir muito assim, não é minha casa. E, de fato, não é minha casa, né? Eu não podia fazer festa ou levar a gente lá. Não era minha casa. Então, teve isso. E aí, o que aconteceu também? Eu peguei um inverno lá. E a maioria das babás, geralmente, não é sempre, não é regra, mas geralmente elas ficam no basement. Elas ficam num quarto no basement. E por essas famílias terem uma casa boa, não é um quarto ruim. É um quarto legal, branco, bonito, sabe? É ok os quartos. Mas, você não vê tanta luz do dia, né, no basement. Então, eu tava ali, né, no basement. E... É mais frio normalmente, né? É mais frio, porque eles não estão nem aí se o ar-condicionado tá frio pra você, porque eles querem saber como é que tá o ar-condicionado lá em cima, porque não consegue regular muito bem, né? Todos os andares iguais. Então, teve isso. Aí, o choro da criança também, as birras da criança, pegava as coisas assim, fazia assim, ó, pá, no chão. E aí... Não sei se vocês já moraram, tiveram a oportunidade de viver no basement. Tipo, parece que o barulho é muito, muito mais muito alto. maior, né? Então, isso daí foi uma coisa que foi me incomodando. Eu falei assim, caraca, eu não tô na minha casa. Eu não posso chegar na hora que eu quero. Eu tenho que ficar dando sensações. Na hora que eu saio, eles vêm. Na hora que eu volto, eles vêm. Eles sabem se final de semana eu tô em casa. Então, pra eles me pedirem pra trabalhar, pouco custa. E ainda... Mas eles pediam pra você trabalhar no final de semana também? Não, pedia porque eu negociei isso na entrevista. Mas, depois de um certo tempo, o pai começou a exigir que eu trabalhasse. Eu falei, não, a gente já tinha conversado isso na entrevista. E ele foi ficando com raiva de mim, depois de um certo tempo, porque ele queria sair com a esposa dele, fazer as coisas. Falava assim, acho que ele pensava assim, pô, tô pagando uma pessoa, tá aqui dentro da minha casa, não paga aluguel, não paga nada. Pô, não vou exigir ela que trabalhe no final de semana. Então, acho que isso daí começou a incomodá-lo também. Mas de ver isso que eu é tinha a triste, minha vida né? tão liberta, assim, no final de semana, e ele não.
Mas isso é muito triste, porque o combinado não sai caro, né? Porque, pô, você justamente combinou com ele, já sabia desde o início, ele quer mudar as regras. Beleza, você quer mudar, mas... Jogo é complicado. Exatamente, depois que eu já tô com o documento. Então, assim, Então, isso daí foi me incomodando. E não sei, gente, eu já não tava, assim, tão empolgada mais. Aí, o que eu fiz? Comecei a estudar para a prova de novo, porque eu queria um CLB 9, porque eu pensei, eu quero chutar o pau da barraca com esse programa e quero ir para o Express Entry. Então, tipo assim, eu ajoelhava, chorava, falava assim, meu Deus, eu tenho certeza que eu vou emigrar através do Express Entry, então me tira logo desse caregivers, me tira logo. Então, assim, eu fiquei lutando ainda no meu primeiro ano para conseguir um Express Entry, mas não ia, gente. Eu chorava muito no meu primeiro ano como caregiver, e aí eu percebi que eu estava entrando um pouquinho, assim, em depressão, por causa disso tudo, porque eu saí de um ambiente totalmente de liberdade, que a Letícia pode tudo, e que ela pode ir aonde que ela quiser, ou ela é capaz de conseguir tudo que ela quiser, para uma coisa assim mais fechadinha, mais limitada. Então, assim, eu me perdi de mim. Eu não sabia quem que era eu. E ainda também aconteceu de que o pai resolveu colocar a bebezinha pequenininha num daycare, então ele precisou diminuir as minhas horas de trabalho. Então, eu estava recebendo muito pouco dinheiro. Por que ele fez isso se você estava lá? É uma coisa que agora eu fiquei curioso. Porque a criança, ela já estava... Eu entrei lá, tinha 1 ano e 8 meses. Então, quando eu entrei, ela já estava indo ali para 2 anos e meio, e era a oportunidade... Eles tinham que decidir, porque o ano letivo aqui começa em setembro, né? Em agosto, setembro. É em setembro. Então, chegou setembro e eles falaram assim, cara, se eu não colocar ela no daycare agora, eu vou ter que colocar no próximo ano. E a criança, querendo ou não, quando ela tem uma caregiver só pra ela, a criança fica mais mimada. Então, a mãe queria que ela tivesse contato com outras crianças e me perguntou o que eu achava disso. Como eu já estava insatisfeita lá, não sabia se eu ia querer ficar, que eu ia querer procurar outra família, eu falei com ela, pode colocar no daycare e a gente reduz minhas horas. Só que na hora que reduziu minhas horas, o que eu vi? O que o pai fez comigo, né? O pai fez eu pagar minhas próprias taxas, coisas que ele tinha que pagar como empregador. Então, foram muitas coisinhas. No final das contas, eu tava fazendo um valor ridículo. E assim, eu não culpo ele só porque eu aceitei essa condição. Porque eu tinha medo, eu não queria perder minha LMAE, não queria perder minha oferta de trabalho, não queria perder o que eu tava construindo ali pro meu PIA. Mas ele deixava você cada vez mais presa, porque a situação, você tava presa a ele, você tava ganhando menos, o que você ia fazer? Exatamente. Ele tava, tipo, parcialmente, não gosto de usar, mas tá quase escravizando ela, né? Exatamente. Vendida, né? Como fala assim, né? E ela numa situação assim... vulnerável. Totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. E aí foi quando eu já tava assim surtando, já tava muito pra baixo, chorava muito. Falei assim, cara, eu preciso no Brasil. Nisso eu já tinha 1 ano e 2 meses no programa. Já tinha passado da metade. Eu falei, cara, eu não posso desistir. Só que eu não aguento essa família mais. Aí eu não sabia o que eu fazia. Aí o que eu fiz? Pedi férias, fui pro Brasil, esfriei minha cabeça. Quando eu voltei, eu falei, sentei com ele, falei assim, podemos conversar? Aí, podemos. Aí eu falei assim, olha, a situação é essa. Eu não falei que eu tava sofrendo um abuso financeiro, mas na minha cabeça era isso que eu pensava. Mas, desculpa, foi quanto tempo do Brasil e depois você voltou pra lá? Não, foi bem pouco. Foi tipo 2, 3 semanas. Eu achei que você tinha voltado do Brasil pra falar com aquele vendedor que falou que você não queria Canadá. Você que já morou. Podia mandar um e-mail, qualquer coisa. E detalhe. Lembra aquele consultor de imigração que eu falei lá no início? Lembra? Aquele cara que é bonzão, profissional, né? Lembra, claro. As 3 opções, moleza, sossegado. Que eu podia tentar isso daí. Quando eu tinha conseguido a LMAE aprovada, eu liguei pra ele. Falei, olha, eu consegui uma LMAE aprovada e agora eu só preciso aplicar. O que você acha? Ele falou assim, não aplica que a sua aplicação não vai dar certo. Não vai ser aprovada. Porque eu não acho que você tem experiência suficiente. Porque no programa antigo você tinha que provar 1 ano de experiência na carteira. E eu não tinha, teoricamente, mas passou. Mas não tinha dado ainda? Mas quanto tempo você ficou? 1 ano na carteira no Brasil. Então, o meu... tá. Então, o que eu fiz? Eu usei a carta tanto de que eu dei aula, e a imigração considerou isso, e eu usei o meu intercâmbio dos Estados Unidos. Então, a imigração considerou que eu tinha, sim, de fato, habilidade. Com certeza, E ele achou que não. Ele falou assim, olha, eu acho que é arriscado. Eu acho que se você tentar e for negado, depois quando a gente for aplicar para um college, você já vai estar com uma negativa, então já pode queimar seu histórico.
Nossa, mais uma do cara, né? Ele já tinha mandado aquela bela pérola, fechou, Aí ele agora teve tempo pra ele caprichar, né? E eu, como uma bela escorpiana, minha vontade é de ligar pra ele ou ir lá, né? E falar assim, aqui, tudo bem? Aconteceu isso e hoje eu sou uma residente permanente no Canadá. Mas tudo bem, eu só acompanho assim, as coisas pelo Instagram e fico vendo, né? Falando de caregiver agora, eu fico assim, pô, tô falando do meu programa, sendo que falou que não era pra fazer o programa. Eu entendo seu sentimento, porque uma advogada de imigração mesmo falou, não, seu caso é muito difícil. Eu falei, cara, como assim é muito difícil? Ela tem tudo pra... Eles fazem isso pra, tipo assim, pra você ver se você acredita e colocar. Ela falou, não, você tem que validar seus 2 diplomas. Eu falei, não, eu tenho um mestrado, eu não preciso validar minha graduação e meu diploma. Entendeu? Eles tentam fazer umas coisas, eu falei, eu sei que não. Fora, né? Eu sei que não, entendeu? Então tem umas coisas que, cara, às pra vezes vender, me dá a impressão cara. que tem algumas empresas que tentam ir no caminho que é assim, é o caminho que todo mundo faz. Porque é assim, o certo. Esse aqui é o caminho certo, só ir nesse daqui que é tranquilo. E aí quando você vem com outras possibilidades, aí já... Não, isso aí não dá não. Isso aí não dá, melhor você ir nesse caminho aqui, que esse é o garantido, né? Cara, é muito horrível isso que acontece, infelizmente. Agora, empresas. eu ia te perguntar também o seguinte, Letícia. Quando você... Mas assim, nesse período que você estava passando essa dificuldade aqui e tal... você chegou a falar com outras pessoas que atuavam na sua área também para tentar entender melhor se era isso mesmo? Sim, ou sim. se foi uma coisa mais exclusiva com você e tal? Sim, eu cheguei a conversar com algumas amigas, mas eu acho que nenhuma delas estava vivendo exatamente o mesmo momento que eu, né? Então, assim, uma delas amava a família, já estava com a família há 10 anos. Há 10 anos, Caramba. brasileira, ela amava a família. E eu só conseguia ver ela com um sorriso no rosto. Eu ficava assim, gente, não é possível que essa menina tá fazendo o mesmo programa que eu, que ela fez o mesmo programa que eu, que ela ama isso. Tipo assim, eu já tava assim, surtando mesmo. E cheguei a conversar com umas filipinas, que a grande maioria das caregivers são da Filipina, é da Filipina. E o conselho que elas me davam, falava assim, cara, é difícil mesmo. Porque cada família, nenhuma família vai ser perfeita, cada família vai ser uma coisa. Foca no seu piar. Então, assim, e de fato hoje é o que eu falo para as meninas também. Foca no seu piar. Não é fácil. Com certeza não. Não é fácil. Você abdica a mão de alguns anos da sua vida pra viver a vida das outras pessoas, Exatamente, porque cuidar é exatamente isso. É você, às vezes, deixar o cuidado de você mesmo de lado pra você cuidar do outro. E, às vezes, não é nem cuidar só das crianças. Muitas vezes é você cuidar da família como um todo. E eu sempre cuidei muito da família, né? Eu lavava roupa deles, não tinha obrigação nenhuma, mas eu lavava, dobrava, colocava no lugar. Então, eles nunca chegaram pra mim e falaram assim, você não dobrou certo, ou faz isso, ou faz aquilo. Mas eu fiz. E isso foi um erro que eu cometi também, tá? Porque pra eu mostrar serviço, eu ficava assim, cara, eu não posso deixar isso assim. Eu preciso fazer assim. Então, eu fiz demais. Sabia que isso e depois já não tinha como eu voltar atrás. Letícia, isso é uma coisa que a gente vê dos brasileiros, né? A gente conversa aqui da forma geral. O canadense é o seguinte, isso já partindo um pouco pra nossa área. O canadense faz o que tá escrito na job description, cara. Se não tiver lá, o seu chefe pega, cara, pega esse copo aqui e muda aqui pro lado. Se não tiver na job description, fala, não faço. Você quer que eu faça? Beleza, então bota a minha job description e muda o meu salário. Então isso é a cultura deles, entendeu? Então quando ele vê, o cara tá fazendo mais, cara, olha aí que beleza. Aí acaba que vira um padrão, né? Ele reconhece, então isso aqui é o padrão dessa pessoa. Então, vai esperar que abaixo, aí tem alguma coisa errada. Exatamente. Mas conta pra gente, beleza, aí você foi pro Brasil, lá brigou com o cara de novo lá, com o consultor de imigração. O seu amigo lá, né? Seu amigo, só conselho, gente boa, esse cara é muito legal. Aí você voltou, você falou que foi negociar com o cara. Falou, cara, do jeito que tá não dá, e aí? Como que foi essa conversa aí com o seu, até então, patrão, né? Foi bem tenso, assim. Eu cheguei, coloquei as cartas, né, da manga na mesa e falei assim, olha, a situação é essa. Eu não acho que você está me pagando corretamente. Eu não acho que você está seguindo a lei. Então, eu queria ver com você se a partir de hoje a gente pode fazer as coisas corretamente, conforme a lei. Que se você não estiver disposto, eu acho melhor a gente encerrar o contrato. E aí ele, tipo, nossa, ficou muito bravo. Falou assim, o que você tá querendo? Mas você arriscou seu LMAE então, né? Você botou seu LMAE na... Eu joguei meu LMAE no lixo, porque eu saí de lá, de fato. E aí ele, o que você quer? A gente fez seu LMAE, a gente fez isso, você tá sendo ingrata. E não sei o quê. Eu falei assim, não... Jogador psicológico, né? Exatamente. Eu falei assim, não tô sendo ingrata. Você não tá sendo justo comigo. Eu só tô te pedindo justo. Eu não tô te pedindo aumento de salário, não tô te pedindo nada. Só tô te pedindo que você me pague corretamente, conforme está no contrato. Você não tá me pagando. E ele colocava essa justificativa de estar te pagando menos porque a filhinha dele tinha ido pro daycare. Sim. E aí, e ficou jogando também da questão psicológica mesmo, claro, de falar claro. que... gente, olha só, eu era live-in. Eu não tinha casa, não tinha ninguém.
Não tinha pra onde ir. Eu saí da casa dele, eu coloquei minhas coisas num saco de lixo. Eu saí num dia de neve, não tinha pra onde ir. Ele não me jogou na rua, ele não fez isso. Mas ele falou assim, Aí, beleza, aí a gente conversando lá, eu gravei a conversa inteira, eu tenho a conversa gravada até hoje, deu tipo assim 1 hora. E eu... Só com ele, a esposa não tava? A esposa estava. E a esposa, o tempo todo... Calma, mas é o que é que você quer? Você quer férias? Você quer... O que você quer? O que você precisa? Aí eu falava, era isso. E ela não cuidava da parte financeira, então ela não sabia. E ela, como mãe, sabia que eu cuidava muito bem dos filhos dela, ela não queria me perder. Então, ela estava tentando amenizar. E as coisas foram esquentando entre eu e o pai. Eu falei, não, ou você faz ou você não faz. Se você não faz, eu tô saindo. E tipo assim, eu já fui direto, porque eu já tava assim, tava brava com ele já. Enfim, ele falou que não, que eu tava sendo ingrata, que eu tava querendo. Aí eu falei na tora, falei assim, olha, deixa eu te falar. Eu não sou o primeiro caso de uma caregiver sendo abusada, e nem não vou ser o primeiro e nem vou ser o último. Então, se eu tiver aqui na imigração e contar tudo o que aconteceu, eu vou fazer. Aí ele pensou que eu ia levar eles na justiça, né? E, tipo assim, nunca na minha cabeça que eu ia levar, até porque... quando a gente é imigrante, a gente tá totalmente vulnerável. A gente não sabe o que a imigração vai pensar, o que a imigração vai falar, se a imigração vai me deportar, o que vai acontecer. E por pior que seja, também você, de certa forma, é grata por ter dado LMA também. Eu pensava que eu tava numa situação parecida, falando, cara, por pior que eu esteja aqui, é o LMA, entendeu? Eu sou privilegiado em relação a outras pessoas que não têm, entendeu? É muito difícil, cara. Mas também tem aquela coisa da troca, né? Sim. Você não foi lá de favor. Não, mas é que demora pra entrar na cabeça, Felipe. Você tá totalmente certo. O raciocínio é seu, ela entendeu? Mas até pra você, quando você tá na situação dessa, pra você entender, falou, cara, você me deu a LMA, beleza, eu te dei o serviço. Porra, empatou, brother. Tá ligado? Já empatou. Principalmente no início, cara, quando você começa, você tende a pensar assim, caramba, tudo bem, a gente tem que ser grato sempre. Mas quando a gente começa a ver situações assim, que a pessoa tira proveito dessa situação. Triste. E quer tirar uma vantagem e tal, aí... De uma pessoa vulnerável, cara. Sem outra opção nenhuma, sozinha. Mínimo. Eu não tinha pra onde ir. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia... Obviamente, ele sabia. Eu já tava lá 1 ano e 2 meses. Então, ele sabia que eu não tinha pra onde ir. E aí, enfim, ele falou que não ia, que não sei o quê. Eu falei, então, tudo bem. Então, eu estou saindo daqui. Ele falou assim... Ele não falou isso, né? Mas ele falou assim, não, tudo bem. Se você quer ir, eu não vou te impedir. E eu sou orgulhosa também, né, gente? Olha, vocês já estão vendo a minha personalidade. Falei, então, tudo bem. Fui, desci, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer, fiquei desesperada. Porque ele confiou no poder financeiro. Falou, pô, eu pago ela menos, ela vai sair daqui. Como que ela vai sair? Ela vai se sustentar como, né? Ela vai repensar e vai ficar. E eu pensei também, cara, será que eu devo voltar atrás? Porque assim, eu faço muita cagada, eu faço muita merda mesmo, sabe? E aí depois que eu faço, eu fico assim, gente, por que eu não relevei? Eu tenho um problema, que eu tenho um senso de justiça muito forte dentro de mim. Então, assim, quando eu vejo que uma coisa está sendo injusta, aconteça o que acontecer, eu não consigo relevar. Eu chego e falo. Então, isso foi uma coisa, assim, que não me deixou voltar atrás. Eu falei assim, não, cara, o que é justo, o que não é. Então, nem que eu perca uma LMAE, mas não vou ficar nessa situação de abuso mais. E aí foi isso. Aí eu falei que eu ia sair, a mãe... Calma, pensa direitinho. Eu falei assim, não, é isso mesmo, ele não quer pagar. Se ele quisesse pagar, eu estaria disposta, mas ele não quer pagar. Enfim, saí de lá. E aí, coincidentemente, tipo, gente, Deus sempre cuidou de mim aqui nesse Canadá, é impressionante. Eu estava com a chave do apartamento de uma outra mamãe, que ela tem um filho que um dia ela precisou que alguém... Ela, tipo, falou assim num grupo de brasileiros, gente, tô desesperada, tô no trabalho até agora, não tem ninguém pra buscar meu filho. Será que alguém pode ir? E eu falei com ela, eu posso ir. Então, eu busquei o filho dela. Tipo assim, ela nunca me contratou, ela nunca nada. Mas eu busquei o filho dela uma vez na escola e uma outra vez... Já tinha um tempo isso? Ou foi logo quando você saiu? Foi na época. Na época que já tava... Que já tava ruim a situação. E essa mamãe, ela... Hoje nós somos amigas. Até conversei com ela hoje. E aí, busquei o filho dela na escola e ela ficou, assim, eternamente grata por isso que eu fiz pra ela. Enfim, a gente continuou tendo contato e eu tava com a chave do apartamento dela porque ela precisou viajar pra algum outro lugar, não sei se foi um outro país, alguma coisa de férias. E ela tinha 2 cachorrinhos no apartamento, precisava que alguém ia lá e trocasse a água e colocasse comida pros cachorros. Então, tava com a chave do apartamento dela, quando ele falou isso, tipo assim, saia, que não sei o quê, e a mãe falando calma, eu só pensei nela. Aí eu liguei, falei,
não vou falar o nome, fulana, tô com essa situação, eu não sei o que fazer. Ela falou assim, quê? Você vai pegar suas coisas agora. Ela já sabia tudo que estava acontecendo lá em casa. Você vai pegar suas coisas agora, você vai lá pra casa. Então eu coloquei sacola de lixo, coloquei nimala, coloquei onde que eu podia colocar e fui pra casa dela. Ela não tava lá. Fiquei lá acho que 2 noites e fiquei desesperadamente procurando quarto, chorando muito. Tipo assim, minha sorte que eu tinha guardado dinheiro, porque eu pensei assim, se tudo der zebra, eu vou pra um college. Porque eu pensei, pelo menos, que fosse mais barato. Então, fui procurando quartos. E aí, coincidentemente, eu tinha um móvel lá na casa da família. Era um móvel grande que eu não tinha como levar. Tava mudando pra onde. Não sabia nem pra onde, como é que eu ia levar o móvel. Então, eu publiquei num grupo de brasileiras, falando assim, gente, estou vendendo um móvel... tá no endereço tal. Uma menina falou assim, tá, eu quero buscar, que dia que eu posso buscar? Eu falei assim, não sei que dia, porque eu tô saindo lá da casa, não sei o que, eu tô procurando um quarto. Ela falou assim, cara, eu tenho um quarto enorme na minha casa. E aí, pra alugar, eu aluguei esse quarto. Nossa, olha como as coisas são, cara, que legal, cara. Eu fico, putz, muito legal. Ela tá falando essas histórias aí, eu tô lembrando daquela palestra do Steve Jobs, né, na Universidade de Stanford, que ele fala sobre conectar os pontos, né? Que ele fala no período que ele fez um curso, que muita gente fala, cara, isso tem nada a ver com o que você quer, mas ele chegou lá na frente e ajudou ele para desenvolver os produtos da Apple. Olha só. E aí ele fala sobre isso, conectar os pontos, é tudo que você tá falando aí. Não, e quando tem que ser, cara, tem que ser também, tem cara. Que ser. Ela saiu numa situação assim, falou, cara, e as coisas foram encaixando pra ela, foi dando muito certo. Muito legal. Mas aí, beleza, aí você foi e continuou lá. Aí eu fui, morei nessa outra casa por um tempo. Mas você tava morando já, não tava trabalhando, né? Foi morar lá, alugou o quarto. Exatamente, desempregadaça, assim mesmo, na tora. E aí eu fui procurar uma segunda família. E o Elemaí, nessa história aí, como que ficou? Não ficou, né? Não ficou, na verdade, porque o meu Elemaí pertencia a essa família, o meu visto pertencia a essa família. Mas eles não sei nem se pode, desfizeram o teu LMAE, não deu pra falar, deixa aí pra... Não, como é que funciona? A partir do momento que a família te dá o LMAE, você tem o LMAE em mãos, você aplica pro visto de trabalho. Né? Aí o visto de trabalho pertence não à família, pertence a mim. Então o visto de trabalho é meu. O meu visto de trabalho valia por 2 anos. Então, independente se eu perdesse meu emprego ou não, o meu status legalmente no país, ele permanecia até meu visto vencer. Mas eu não poderia trabalhar para nenhuma outra família, não poderia trabalhar para ninguém. Era como se eu não tivesse visto de trabalho. Ah, entendi. Como se fosse como se fosse um visto de turista, né? Porque você não pode trabalhar visto de turista. Como? Vai. Exatamente, entendeu? Então, aí eu fiquei desempregada, aí eu até acionei o meu seguro-desemprego, foi aprovado, foi aí que eu consegui me manter. Nisso, eu conheci... Eu já tinha contato com uma outra família, que foi essa que eu comecei a trabalhar. Cheguei pra ela e falei assim, olha, aconteceu isso, eu tô nessa situação. Eu passei por uma situação de abuso de vulnerável, que aconteceu isso. E eu preciso de um emprego, que seja pelo menos 30 horas semanais. E ela falou assim, Letícia, eu não tenho 30 horas pra poder te ofertar. Até porque aqui em casa é muito mais housekeeping, porque minhas crianças são adolescentes. Não é tanto childcare. Eu tava tão desesperada que eu falei assim... E eu já conhecia ela, eu já gostava dela, já gostava da família dela. Eu falei assim... Essa era uma brasileira? Não. Não. Era outra... Essa era uma outra família. canadense também. Tá. Canadense Mas como também, você falou mesmo lá no bairro. Você já conhecia como? Porque a minha primeira família, eu ia muito pro parque. Então eu conhecia muita gente da vizinhança. Então essa minha segunda família foi a mesma coisa. Foi na vizinhança. Legal. Foi através de networking da região. Mas como é que era esse networking? Esse network é interessante pra gente. Mandava um cartãozinho ali? Ou... Não, então... Parquinho de criança, cara... A minha esposa conseguiu assim. Eu fiquei curioso agora pra ver como é que é. Parquinho de criança, interação com outras mães. Não, mas isso acontece muito. Eu até falo pras meninas, gente, tá indo pro parque, olha quem tá ao seu redor. Todo mundo tá te vendo, você tá vendo todo mundo. Então, querendo ou não... Babá saindo do trabalho, mamães precisam contratar, então fica de olho nisso daí. Então eu sempre fiquei de olho e o que aconteceu foi... E também é muito importante fazer parte dos grupos de Facebook de mamães da região, porque as mamães se conectam e as nanis também. Então, assim, além de eu fazer contato com nanis, com mães, com o grupo ali do bairro, o que acontece muito? Às vezes a pessoa não tá nem querendo contratar, tá querendo... ter uma nani só pra ficar com a criança, que é o babysitting, só pra ficar com a criança enquanto que os pais vão no jantar, alguma coisa assim do tipo. Então eu conheci essa família através disso. Desse
contato ali do networking da região. E tem, às vezes, pra cobrir aquele gapzinho, né? Porque o colégio das crianças acaba às 3, às vezes o pai sai às 5, né? Aí eu vi muitas precisam só para aquele tempinho ali. Exato. Também, né? Foi igual o network que eu criei com essa mamãe brasileira que falou, pode ir pra minha casa. Na verdade, eu não tava prestando serviço pra ela, mas ela precisou de uma ajuda. Eu falei, não me importo. É aqui, por aqui perto, não me custa. E aí eu fui. Então é isso que eu falo. Às vezes, tem pequenas coisas assim que também não te custa muito. Uhum. Então você faz. É uma iniciativa ali que faz diferença lá. E às vezes você não tá fazendo nem pensando lá na frente. Eu fiquei com dó da mãe. Eu falei, caraca, eu vou. Porque como é que ela ia fazer? Entendeu? Então, e aí uma outra vez também ela foi num jantar, precisava de alguém, eu fui também pra ficar com a criança dela, coloquei pra dormir, ela ficou impressionada. Ela falou assim, nossa, como que fulano dormiu com você? Ele não dorme, nossa, ele é um custo pra dormir. Eu falei, dormiu. Que legal. Tava dormindo. A mãe chegou, voltou do jantar até mais cedo, achando que a criança não ia dormir, e a criança dormiu. Então, você vai, sei lá, você vai fazendo os contatos, networking. E aí, eu trabalhei para essa segunda família, que é maravilhosa, assim. Que não te deram as 30 horas, né? Você falou, mas o que eles te ofereceram? Ela não podia me dar as 30 horas. Eu falei com ela, olha, se você não puder, eu entendo, mas eu vou ter que procurar uma outra família, porque eu preciso das 30 horas para eu conseguir completar o programa e me tornar residente. Aí ela falou assim, tá, então vou fazer o seguinte, vou conversar com meu marido hoje à noite e eu já dou uma resposta. Ela conversou com o marido dela, no outro dia ela falou assim, tá, o que você precisa? Eu falei assim, eu preciso de uma nova LMAE. Ela falou assim, tudo bem, vamos fazer. Que legal. Então você não conseguiu só um, mas conseguiu 2? Mas assim, legal, eu sei que choca a questão da LMAE, mas pra esse mundo de caregivers é muito mais comum do que em outras áreas. Mas quanto tempo levou o LMAE para sair? Porque assim, eu tenho exemplos, eu não conheço na área de caregiver realmente, mas eu tenho exemplos de LMAE, tudo bem, tem pandemia no meio, que demoram quase 3 anos para sair. Tem algumas LMAEs que demoram muito, eu acho que eu não sei se depende do ramo, eu não sei exatamente. Mas, gente, Deus foi tão bom, eu tive tanta sorte, que quando que a minha segunda LMAE saiu foi mais ou menos, foi julho, setembro de 2020. Que o início da pandemia foi no início do ano. Então, já tinha passado uns 6 meses de pandemia. Aí, o que o pessoal fez nessa época, bem nessa época que eu apliquei, começou a processar a LMAE rápido. Então, a minha LMAE saiu com 1 mês e 1 semana, eu acho. Não tinha uma coisa que poderia, se você já tivesse o visto também, se eu não me engano, no início da pandemia, quem tivesse com a LMAE e tivesse sido demitido, podia aplicar para outra família, desde que tivesse o outro LMAE, a empresa... Isso! Tinha um negócio assim, eu não lembro direito. Então, o segundo LMAE. Aí, o que acontecia? Se você já tem um LMAE antes e um visto de trabalho antes, tinha não é um programa, tinha um negócio lá... É uma coisa que facilitador, né? Era um não facilitador que falou assim, ó, se você preencher esse formulário, e esse formulário tinha um código lá que chamava código de urgência, alguma coisa assim, o seu visto pode sair até em 10 dias. E aí eu preenchi, saiu em 9 dias. Nossa! Então foi muito E a família rápido. te deu as 30 horas? Não, ela falou assim... Me deu as 30 horas. Porque, te deu tudo que você queria. Te deu como. Exatamente. Caramba, que legal, assim, né? cara. Me deu tudo que eu queria, mas também me botou lá pra fazer housekeeping. Ralou pra caramba. Nada vem de graça, né? Gente, a casa, tem 5 banheiros a casa tinha. Caramba. E eu limpava todos os banheiros. Mas assim, nunca me encheram o saco. A gente sempre teve uma boa conversa. Eu não sabia cozinhar, ela me ensinou. O pai me ensinou a mexer na barbecue. No início eu ficava puta, eu falava assim, gente, que isso, gente? Não fui contratada pra fazer isso, não. ficava com raiva mesmo. Só que depois eu falei, caraca, eu já sei acender uma barbecue. Quem quer churrasco? Já tava assim, quem quer churrasco agora? Opa! Já ganhou mais uma profissão ali. Exatamente. Não, e aí, mais uma profissão que eu ganhei com essa família, que foi, eles pegaram um cachorro, perguntaram se eu me importava de passear com o cachorro. Eu falei, não me importo. Porque, tipo assim, obviamente eu não ia jogar uma outra LMAE no lixo e falar assim, não me importo, não vou fazer. Peguei maior amor pelo cachorro. E a coisa que eu mais amava no meu trabalho era sair com o cachorro. Que legal, então, legal. eu acabei criando um networking também de dog walker. E aí, foi até uma vez que a mãe me falou assim que uma mulher da região pediu meu telefone pra me contratar de serviço de dog walker. Só que eu não tô fazendo esse serviço. Eu sou contratada dessa família, eu gosto dessa família. Enfim, mas foi uma outra oportunidade de renda extra também. Caramba, que legal. E você ficou quanto tempo com essa família? Essa família eu fiquei mais de 1 ano. E foi tudo tranquilo, não teve abuso de nada, só muito trabalho?
Não, só muito trabalho, mas também nunca... Nossa, sempre me respeitaram. Quando acontecia alguma coisa ou outra que eu não concordava, tipo, teve coisas que eu fiz que eu não concordava, igual o negócio da barbecue, que no início eu ficava assim, caraca, eu não fui contratada pra isso. Depois eu vi, caraca, eu tô aprendendo, eu sei fazer uma coisa. Eu aprendi a cozinhar pra minha própria casa. Uma vez ele pediu pra eu cortar umas caixas, eu falei assim, caraca, eu não fui contratada pra isso. Com ódio, eu cortei as caixas chorando, saí de lá chorando. Na época, né, eu namorava, e aí meu namorado foi me buscar, e eu entrava dentro do carro e falava assim, caraca, cortei altas caixas, não era pra eu ter cortado. Com raiva mesmo. Mas você não estava morando com essa família? Não morava, o que me ajudou demais, demais. E aí ele falava assim, cara, pensa que eles são uma família boa, você te pediu isso, que te fez raiva. E todo trabalho é assim, né? Todo trabalho, todo chefe vai te pedir uma coisa pra você fazer. Se fosse bom, não tinha esse nome de trabalho, né? Tinha outro nome de outra coisa. Exatamente. Mas eu vou te falar assim, eu acho melhor quando você tem uma relação boa, mesmo que você trabalhe pra caramba. Exato. É muito melhor do que você, tem um cara que fica no teu pé o tempo inteiro. Pagando no que você, tipo, menos do que você merece, menos do que foi acordado. Tira a tua paz. Não, e outra, essa segunda família, eles começaram a me pedir tanto favor que eu tomei a liberdade de chegar pra eles e falar assim, aqui, deixa eu te falar, pro meu serviço... eu sou abusada, gente. Pro meu serviço comum, beleza, a gente tá fazendo o valor da hora tal. Mas trabalhar em festa, limpar a festa, de, sei lá, jantar da sua família, acho que a gente tem que combinar um novo valor. Cheguei e falei isso. Ó, ela tem uma coragem que eu não tenho, cara. Eu acho legal isso. Porra. Mas eu fui construindo. Eu confesso que eu fui construindo. E porque eu tinha muito medo. Minha primeira família não falava nada. Quando eu falei, eu já tava explodindo já, né? Eles concordaram? Mas como que foi? Não, beleza, concorda. Então. De início ele falou assim, mas what do you mean? What do you mean nada? What do you mean by eggs, né? Tô passando com cachorro, fazendo churrasco, limpando a casa. Exatamente. Aí eu falei assim, Tu quer o quê, rapaz? Assim, aí eu morrendo de medo por dentro, mas eu falei assim, não, é porque assim, eu não me importo de fazer as coisas. Mas eu acho que quando for pra eu limpar a festa, quando for sua família, a festa da sua empresa, eu acho que a gente poderia combinar um valor a mais. Aí ele falou assim, não, beleza. Aí nisso ele tava jogando golfe, alguma coisa assim, e ele não podia conversar muito bem. Eu pensando assim, nossa, meu Deus, ele vai chegar aqui, vai me demitir, eu tô ferrada aqui. Você foi por telefone que você tá falando? Por telefone, ainda por cima, porque eu não tava vendo ele mais, que ele tava muito busy. E aí eu pensei assim, nossa, tô ferrada. Aí, enfim, quando ele chegou em casa, ele falou assim, Letícia, queria te falar que eu quero que você se sinta valorizada nessa casa, porque a gente ama o seu trabalho. E eu acho que você tá certa. A gente tem que te pagar. Mas sabe o que é isso? Letícia, é uma filosofia que eu acho assim fantástica. Até eu converso muito com o Bob, né? E ele fala da empresa que ele tinha na Nova Zelândia, né? O pessoal Bob The Roofer aí, que é o nosso, junto da Request Network. Ele fala, cara, o funcionário tem que ser bem valorizado. Tem que ser isso, porque, cara, não adianta... Se você não valorizar, quem vai valorizar? Quem vai valorizar, cara. O cara trabalha triste, né? Você tem que dar o que o cara produz, tem que ver o cara trabalhando com felicidade, entendeu? Então, pô, é super legal. E botou que gostou da sua personalidade. Não, você tá certa. Não, e mesmo se ele não me desse um aumento, gente, eu não ia falar nada, porque eu amava aquela família de uma forma... Tipo assim, se ele falasse, não, Letícia, eu não acho que a gente tem que aumentar, não. Eu ia falar assim, tá bom, obrigada. Tipo, ia continuar lá fazendo a mesma coisa. Aí ele falou assim, eu acho que você tá certa, eu acho que a gente tem que te pagar um valor a mais quando for essas coisas extra. E eu acho que, na verdade, a gente vai discutir, eu vou discutir com a minha esposa um aumento do seu salário. Olha! Nossa! Jogou ali o verde, colheu maduraço. Gente, eu não acreditei. Eu fiquei assim, tá. E se quiser dar mais uns 20% também, eu não vou reclamar, né? Não, e foi. Foi cerca de 20%. Nossa, que legal. Eu não acreditei. Foi eles que ofereceram. Eu, tipo assim, obviamente, né? Queria dinheiro. Eu, não, tá bom. Tá ótimo. Então, Nossa, tipo assim, legal, pulando cara. de alegria. E assim, até hoje eu não acredito que eu pedi demissão, gente. Porque assim, eu gostava muito. Eu tava saturada, acho que foi por causa da pandemia. Eu já queria muito ir no Brasil. Queria passar mais de um tempo. Não queria passar só um mês e falar pra eles assim, ó, me espera. Sendo que eu já sabia que meu piá tava pra sair, só que eu não sabia que já ia sair, né? E conta um pouquinho pra gente isso. Vamos lá. A gente chegou, beleza, a família foi maravilhosa, beleza, teve todo esse negócio, a valorização também que é importante. Aí, como que chegou a aplicação do piá nesse meio termo aí, quando você tava trabalhando com eles? Desde quando eu comecei a trabalhar para ele, já tinha aplicado pro piá. Porque nesse programa, você pode aplicar antes pro piá, mas quando você completa esses 2 anos, você tem que atualizar a imigração.
Então, o que eu fiz? Os 2 anos dentro do programa. Tá. Dentro do programa. Aí, o que eu fiz? Eu apliquei, já tinha aplicado lá atrás. E aí, o que eu pensei? Quando chegasse... Quando completou os 2 anos, eu atualizei a imigração. Só que eu dei a sorte também que, bem na pandemia, a imigração abriu um novo programa, que era aquele Tia2PR. É um outro programa, que era basicamente assim, ó. Algumas pessoas que trabalharam no Canadá pelo menos 1 ano, nos Knox-Tais. Ah, foi aquele que chamou a galera toda? Chamou um monte de gente. Foi esse mais recente? Que teve teve que chamar uma galera que já tinha... Foi em maio. Foi os 27 mil, não? Ou foi... 30 mil. Acho que foi esse. 30 mil e do outro era Foram 20 dois, mil. né? Um era 20, 30, 20 negócio mil assim. e 30 mil. E aí eu falei, caraca, vou aplicar. O que eu tiver que aplicar, vou aplicar. Eu apliquei e saiu. Esse saiu em 5 meses. Caramba, que legal. Caramba, saiu até mais rápido do que Que era o outro legal. Que é... caramba, então... porque o caregiver, ele te dá só o NMA. Depois ali que você vai fazer depois, ali Sim, é assim eu que tinha você vira. PI e mesmo assim não tive resposta. Aí eu falei assim, vou aplicar. Você já tinha... você aplicou pelos 2, né? Sim, o outro você aplicou pelo Express Entry. Não, no Express Entry não. Ele era um programa à parte. Você aplicou pelo outro... tá. Sim, entendi, então eu tava com 2 aplicações em andamento. Eu falei assim, o que sair primeiro. Claro. E eu sabia que eu podia... E, gente, só um parênteses aqui bem rapidinho. Várias pessoas tiveram a oportunidade de aplicar para esse segundo programa. Só que teve várias meninas, várias pessoas que já tinham completado os 24 meses, falaram assim, não, já apliquei para o outro, vai sair, não vou aplicar. Até hoje não saiu. Então... Teve muitas pessoas que ouviram também, e eu acho que isso é uma reclamação injusta. A galera, não, você já tem uma chance, deixa as outras pessoas... Muito injusto, eu vi isso também, Eu não concordo, isso assim, cara, galera pode ficar chateado comigo, mas eu acho o seguinte, quando você tá nessa briga pelo PA, cara, você tem 1, 2, 3, você tem que ir pra todas as suas chances, cara. Sim, eu falo, se você elegeu é porque você é merecedora daquilo. Claro, sim, você tem direito àquilo. Eu usei minhas redes sociais também, na época, eu cheguei e falei, gente, para com isso. Que isso, é a sua vida. Ninguém sabe o que você passou no seu processo para você ser um residente. Então, se você tá sendo elegível, porque você é. Vai lá, quem disse falou, não tem nada de errado. Se eu sou elegível, eu vou aplicar por quantos programas forem necessários. O importante é o PA. Sim, sim. E você não tá sendo injusto com outra pessoa de forma alguma. Exato. Não tem nada na lei que proíbe você aplicar 2, 3 vezes, não existe isso. Não tem. E aí eu apliquei, paguei as taxas dos 2, e eu vi muita gente falando assim, não, mas já paguei a taxa do outro. Falei, caraca, gente, mas 2 mil? O que é 2 mil? 2 mil pra você ter sua vida, cara, assim... Libera. Isso aí. Cara. Que isso, gente, é a hora que não vale a pena você economizar dinheiro, entendeu? Literalmente, cara, não faz sentido nenhum. Exatamente. Não é hora de economizar dinheiro. Já passou por tudo que ela passou, tudo que ela comentou que, agora eu vou economizar $2 mil. Não, se tivesse um terceiro programa, eu ia aplicar também. Claro. E quase apliquei, tá? Para um terceiro programa. E aí eu até conversei com uma consultora e ela falou assim, não, eu acho melhor você esperar, esse daí tá pra sair, não precisa. E de fato, realmente não precisava. Você não chamou o seu melhor amigo lá, aquele outro consultor lá, que te ajudou? Não, dessa vez não. E a gente vai passar aqui. E Rodolfo, tem perguntas aí? Letícia, tenho várias para você, mas primeiro eu vou fazer algumas que a gente já botou lá no nosso Instagram, então segue a gente lá no Carreiras no Canadá. E aí o Douglas Vargas, ele perguntou assim, como manter a saúde mental da pessoa Letícia e da profissional Letícia em época de pandemia? Legal. Nossa, foi muito difícil, muito difícil. Eu não sei. Não sei responder, assim, eu acho que você tem que... Se possível, né, conversar com a família, explicar para a família o que você está passando, o que você está vivendo, para a família também entender o seu lado. E isso eu tive que fazer também com a família, porque assim, tinha época que eu estava surtando. Então, tipo assim, tinha época que, na pandemia, como tava todo mundo ficando em casa, preso em casa, tava sujando muito banheiro, era muita roupa. Então, eu tive que chegar e falar. Eu falei assim, olha, não me importa de fazer, mas tá pesado, tá sobrecarregado. Então, acho que é importante também você ter essa comunicação com a família pra eles verem se eles conseguem pegar leve com alguma coisa. Mas, gente, não vai ser fácil. O período de pandemia, eu acho que não foi fácil pra ninguém. Nem no caregiver, eu acho que é fácil. E... quando der, saia para espairecer. A questão do que eu cuidei do cachorro também me ajudou muito, que eu saía para dar uma volta. Então, sair, ver ar livre e tentar conversar com a família também. Pra dar uma descontraída, né? E como que era essa parte, assim? Você tava lá com a família, mas tinha que não podia encontrar outras pessoas e você não tava morando. Eles te, tipo, não... falavam pra você tomar cuidado quando você não tava? Como que era isso, né? Sim, é uma meu coisa chefe nova, né? pediu muito pra eu tomar a vacina.
Porque eu não tinha tomado até então. E uma coisa que a gente fez, a gente mudou o meu cronograma. Antes eu ia todos os dias, 6 horas por dia. E a gente mudou, a gente passou para 3 dias, cada dia 10 horas. Então eu trabalhava um dia e folgava o outro. Então ficou assim. E ele mandava um Uber para me buscar e um Uber para me levar para casa e ele pagava os Ubers. Ele foi um paizão, gente. Essa família, Nossa, essa minha legal. segunda família foi abençoada. Nossa, que legal, né? Que justamente para evitar esse convívio com outras pessoas, para diminuir o risco, né? Sim. E até mesmo eu tinha medo de pegar e passar para a família inteira e todo mundo, né? Então eu fui muito responsável também. Fui muito responsável com o que a família tinha me pedido. Rodolfo, continua aí sua lista. Olha lá, então agora é a pergunta da Jaque Almeida. Eu suponho que ela esteja no Brasil. Apesar de já ter conversado bastante sobre, mas ela está querendo saber, assim, se você puder dar uma resumida, o que é necessário para ser uma caregiver aqui no Canadá? Bom, a experiência, comprovar que você tem experiência, paga, não paga, ou o curso. A prova de proficiência, seja ela de francês ou de inglês, CLB 5, a oferta de trabalho e o curso superior. Esse programa, ele é uma pergunta de curiosidade minha, ele é um programa específico para mulher? Ele não é para homem? Ele é para homem e para mulher. Eu conheço, inclusive, um rapaz que já pegou residência permanente. Confesso que é bem mais comum você ver mulher trabalhando com isso, até porque não é toda família, sendo bem honesto, não é toda família que vai querer um homem cuidando das crianças. Mas eu vejo mais comum na área de cuidador de idosos, que esse programa é tanto para cuidar de idosos, pessoas com necessidades especiais e crianças. Legal. Bom, então agora eu tenho 6 perguntas aqui para você. Aí são perguntas minhas. Aí são curiosidades que eu tenho. Eu queria que você explicasse assim, um pouco dentro da sua prática, assim, qual é a diferença da criança canadense para a criança brasileira? Porque aqui a criança canadense tem muita questão de... Ela tem mais autonomia, tem a questão do personal space. Enfim, dá para você fazer assim, um paralelo do que você já observou aí na sua carreira? Eu acho que são muitas as diferenças, até mesmo... Fora o banho, né? Exceto, com exceção do banho, né? Que você falou do banho. Tem a questão do banho, tem a questão dos horários. Eu acho que aqui as crianças elas são mais orientadas em termos de schedule. O que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que ir para a escola, as crianças vão para a escola full time, no Brasil não. Então, eu vejo que a criança no Brasil ela fica muito mais na televisão. Essa é a realidade que eu vejo. Até porque, no Brasil, ninguém tem uma babá, né? Então, a mãe ali, ela é multitarefas. Ela leva para a escola, busca da escola, tem que ficar com a criança, limpa a casa, faz não sei o quê. Não, aqui não. Você tem uma babá, né? Que às vezes está fazendo as coisas de casa, mas tem a mãe e tem a babá. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que aqui as crianças, elas se dedicam mais aos estudos, até porque elas ficam full time na escola e elas leem muito mais livros, então eu vejo essa diferença e também vejo a questão do berço que ela nasceu, né? Eu acho que o canadense, ele nasce num berço de ouro e o brasileiro não. Então, muita coisa que o brasileiro valoriza, o canadense não, né? E a forma, às vezes, de falar com os pais é diferente, né? Uma vez eu até vi um meme, assim, que a mãe chegou e falou assim, bom dia, acordou, né? Abriu a porta do quarto. Bom dia, o café está na mesa. Aí a brasileira vai lá e fala assim, ok, mãe, já tô indo, pode fechar a porta, por favor? A do canadense, tá bom, sai daqui, jogou o travesseiro, tá bom, eu tô indo, sai daqui. Então, assim, acho que depende muito do ambiente familiar, porque não tem como você generalizar, mas existem sim algumas diferenças que você vai ter que saber lidar ali no decorrer do tempo. Mas você só vai ver na prática mesmo. E tem idade pro programa do Caregiver também? Assim, o mínimo é o que nem o au pair, acho que vai até 26, né? Não tem. Não tem, olha que legal. Não tem. Legal isso também. E tem muita gente nos 40, 50 anos sendo aplicando caregivers. e tal. Caramba, interessante. Muito legal. É uma opção boa, né? Porque até falam, né? A imigração depois dos 40 anos dificulta um pouco, você perde muito ponto na Express Entry. É uma opção legal, né? Pra quem já tá nessa idade. Sim. Continua lá, Rodolfo, manda ver. Tá, vamos ver se a gente consegue arrancar aqui uma confissão dela. Porque assim, trabalhar com criança é complicado, né? Que criança é criança em qualquer lugar do mundo. Eu queria saber assim, o que você faz assim para extravasar quando uma criança realmente tira do sério? Então, como eu aprendi com a outra mãe... Então, se estiver me tirando do sério, vamos lá. Depende Taco de beisebol? Desculpa. Depende da idade da criança. Depende da idade da criança. E uma coisa que eu fiz muito no meu programa de caregiver, eu recomendo para todo mundo, observa como que a mãe trata a criança quando ela está tendo esse tipo de comportamento. Porque não adianta a mãe tratar de uma forma e você tratar de outra. Você não vai mudar a criança, não vai mudar a cultura. Então, às vezes, é melhor você não bater de frente, fazer o que você quer, nani,
e sim seguir o que a mãe já faz, porque eu acho que vai dar mais resultado. Enfim, então se for pequenininha, às vezes eu vou ignorar e vou deixar a pirraça passar. Quando acabar, se for muito pequenininha, né, às vezes eu deixo ela se acalmar um pouco e depois eu abraço, falo, eu te amo, você não precisa fazer isso, a gente pode conversar, né, com as pequenininhas. Se for adolescente, eu já deixo ele mais na dele, porque, por exemplo, a minha criança de 10 anos chegava da escola com fome e atacado, gritando e falando não sei o quê, não comigo, mas Sim. eu vi que ele estava atacado. Perguntava se ele queria comer. Porque às vezes era fome e a criança não sabe falar, por mais que tenha 10 anos. Então, sempre perguntava, quer comer? Às vezes a criança comia e acalmava. Às vezes a criança não comia, pro quarto batia a porta. Deixava lá. Não era problema meu. Entendi, mas aí não tem um caso assim, tá uma criança lá, começa a ficar toda estressada, aí, pô, perturbando ali. Aí a mãe chega e fala, ó, agora é contigo, eu não quero me meter mais nisso não. E passa pra babá, já aconteceu isso aí alguma vez? Eu acho que pode acontecer sim, eu não sei como é que eu ia reagir, mas não aconteceu comigo. Eu acho que quando passava muito do limite, a mãe achava assim que ela tinha que corrigir. Fala assim, não, você vai respeitar a Letícia, você vai agir dessa forma. Pelo menos as famílias que eu trabalhei foi assim. Então, a própria mãe também colocava limite. E se eu tentasse colocar limite e não conseguisse, eu chegava pra mãe e falava assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, como é que você quer que eu vou prosseguir da próxima forma? O que você espera de mim? O que você quer que eu faça? Então, a comunicação é muito importante. É legal, porque te guia ela, né? Sim, Exatamente. Sim. Muito legal. Mais uma, Letícia. Eu queria saber assim, qual foi a situação mais constrangedora que você já passou, vivenciou sendo uma live-in? Com questões assim de privacidade, né? Que você não tem privacidade, você tá morando na casa dos outros. Não, eu acho que eu de verdade, eu não passei por muito perrengue em relação a isso. Eu só ficava com muita vergonha de chegar de madrugada, Ainda mais que o pai colocou um alarme na porta, então às vezes eu ia entrar, o negócio bipava. Então, assim, eu tinha muita vergonha disso. E, gente, eu confesso pra vocês, eu nunca gostei de ficar presa. Então, chegava no final de semana, o que eu queria fazer? Ia pra casa de um amigo, ia pra casa de alguém. E isso era chato, porque eu ficava desesperadamente procurando um lugar. E por mais que eu tentasse alugar um lugar só final de semana, ninguém queria. Porque final de semana, quem quer receber gente em casa? Então, mas não tinha um Airbnb, alguma coisa? Pensei que ia ficar caro também. Muito caro. Eu sou pobre. E ele, assim, não teve... Eles te perguntavam, entravam na sua vida pessoal, ou isso não, né? Já chegaram a perguntar, tipo assim, você tá namorando, alguma coisa assim. Sério? Que é invasivo. totalmente invasivo, né? E às vezes perguntava assim, o que você fez no final de semana? Aí às vezes eu falava assim, eu fui esquiar. E Não, isso mas... eu achei que até incomodou o pai um pouco, porque eu tinha minha liberdade no final de semana e ele não, tava lá preso com as crianças, já que eu não trabalhava. Porque aqui tem o tal do small talk, né? Então, isso que eu ia falar. Essa pergunta do que você fez, de certa forma, assim, que você fez no final de semana, não é tão invasivo que é um pouco da cultura canadense, né? Eles fazem isso. Mas assim, quando usa isso, o que você fez? Tá namorando, acabou, não é? Namorou, entrou num negócio que não passou do ponto. Passou do ponto, entendeu? Aí Sim, já é. eu acho que eles eram até bem respeitador. E eu acho que assim, quando você está trabalhando numa empresa, esse tipo de pergunta realmente é muito invasivo. Trabalhando para uma família também, mas quando você trabalha para uma família, você acorda com eles, você praticamente toma café da manhã com eles, você vê eles às vezes na janta, então você está muito dentro da casa, fica parecendo. E uma coisa que eu acho muito errado, não sei se é errado, vamos lá. Muitas famílias falam que você é um membro da família. Só que você sabe que você não é. Você não é um membro da família. Mas meio que mistura. Então, às vezes, você mesmo fica confusa. Sou da família ou não sou? Entendi. Ou é quando convém. Exato. Tem duas perguntas, na verdade, que canadense faz, que faz parte do small talk. Uma é se você tem planos pro final de semana, que é ok. E a outra é como foi o seu final de semana. São perguntas que são ok. Dentro da cultura brasileira é muito estranho as duas. Isso já é estranho. Já é estranho. Entendeu? Mas, enfim. Mas o problema é que eles usavam isso pra beleza, que é ok, mas tô namorando aí, realmente. Enfim. Rodolfo, continua lá. Mais uma. Eu tava lendo no seu Instagram, o Caregivers... Stalker! Ao vivo! Brasil, Canadá. A questão de que algumas casas eles têm câmeras, que eles ficam vigiando as pessoas, e até você postou lá que tem lugares que às vezes as pessoas não têm nem noção que isso acontece. Já aconteceu com você? Ou você tem relato de outras caregivers que passou por algum tipo de situação desse tipo, assim, que não sabia, estava sendo filmada e deu algum BO?
Olha, então, eu acho que eu nunca fui filmada. Se eu fui filmada, eu não sei porque eu não fui demitida. Não que eu fazia alguma coisa errada, mas assim, gente, olha, no meu primeiro ano como caregiver, eu sempre fiz tudo certinho, mas já no meu segundo ano, o que acontece? Eu acho que eu já fui, né, já pegando algumas mordomias, já filmava muito a minha rotina, porque eu já era blogueira. Então, eu acho que eu nunca fui filmada. E esse negócio de câmera escondida acontece. Eu sei que acontece, mas eu não sei com quem aconteceu de fato. E eu sei que não pode. A família, na verdade, eu tenho uma amiga que ela tem uma câmera na casa dela, mas é visível a câmera. E a mãe fala, eu nem olho essa câmera aí não, é só caso alguma coisa aconteça urgente, tenha que verificar, mas eu não olho. Então, a menina não se importava, porque era na sala. Mas também. ela avisou também, né? Que Avisou e era visível. Então, é outro nível. É. Então, assim, eu não sei de ninguém que pegou câmera escondida. Eu tenho uma outra amiga que falou assim, eu tenho certeza que ele tem uma câmera, eu tenho certeza. Só que, tá, você tem certeza pra você, mas você consegue provar? É que tem umas câmeras que são muito pequenas, não dá Muito pra... pequeno. Nossa, no Canadá tem demais isso. Eu nunca fez o teste. De pegar a toalha e jogar no chão também, pra ver se alguém ia perceber ali. Eu jogar a toalha no chão? Como assim? Eu não entendi. Não, porque eu vi a criança lá fazendo também, jogar a toalha no chão, né? Então... Eu fiz várias coisas já, que eu falei assim, caraca, se tiver câmera aqui, eu acho que eles vão vir conversar comigo. Letícia, você não pode fazer isso. Letícia, então minha última pergunta, eu queria saber se existe algum tipo de treinamento para os caregivers, para eles lidarem com crianças portadoras de necessidades especiais. Olha, eu não sei, assim, mas eu vejo muito curso online de caregivers mesmo, e eu acho que se a pessoa ela for cuidar de uma criança com necessidades especiais, ela tem que ter uma experiência boa, não simplesmente... Tipo assim, igual eu mesmo se eu não tivesse experiência, eu acho que eu daria conta de cuidar de uma criança, que eu ia aprender, porque o brasileiro, ele é multifunções, né? Então, ele já sabe, ele já leva uma criança para a escola, então a gente já nasce sabendo cuidar de uma criança, teoricamente, no Brasil. Né? Mas o cuidar de idosos e de necessidades especiais, eu já recomendo que a pessoa tenha uma experiência antes para saber lidar com a situação, porque eu sei. Eu queria te perguntar uma coisa também que a gente não explorou, e você comentou agora, e caramba, a gente tem que perguntar como que você virou blogueira justamente de caregiver, né? Isso é essencial. Como que a gente queria deixar passar isso? Bom, primeiro foi por causa da minha frustração com aquela pessoa que falou que eu não iria ser aprovada e que esse no programa, Canadá. Que era pra eu esquecer... Não. Depois o consultor. Programa, e que era pra eu esquecer esse programa. E aí, quando eu soube que era tudo verdade, eu falei assim, caraca, eu vou contar pro mundo inteiro agora que esse programa é verdade, que ele existe, para as pessoas não desistirem, porque eu não sei quantas pessoas vão passar por ele. Sim. Então, eu vou falar para todo mundo. E aí, eu já tinha uma grande vontade também já de ajudar as pessoas, de falar. E outra coisa, gente, eu preciso falar a verdade. Eu morria de preguiça de ficar explicando tudo a mesma coisa. Então, eu criei os posts, né? Então, o meu Instagram, ele é extremamente informativo, ele tem post informativo. E às vezes a pessoa me pergunta um assunto, eu falo assim, oi, tudo bem? Eu já criei um post disso, aí eu só encaminho o post, peço pra pessoa ver. Sim. Ou eu também criei o YouTube, porque tem assuntos que é mais fácil você abordar no YouTube, porque você consegue falar mais tempo, né, do que no Instagram, as pessoas assistem mais, pode aumentar a velocidade, enfim. E aí, às vezes, eu mando pra pessoa, falo assim, esse assunto aqui eu já falei, tá aqui. E aí eu peço pra pessoa conferir. Entendi. E você é bem ativa lá? Como que é a interação com o pessoal, né? Você tem bastante seguidor lá no Instagram, né? Eu sou bem ativa, desde que eu voltei do Brasil, eu tô meio que me reencontrando, tentando saber o que você quer. Então, eu dei uma paradinha, mas assim, nossa, muito ativa lá, converso bastante com o pessoal pelos stories, enfim, vou mostrando minha rotina. E, inclusive, desde que eu peguei minha residência, eu fui pro Brasil, fiquei no Brasil cerca de 2 meses, voltei agora. Então, já fiz alguns trabalhinhos como entrega de comida por uma empresa, né? E, enfim... mostrei pro pessoal um pouquinho como é que onde que eu vou, busco mais ou menos quanto que paga. E também fiz um trabalho de limpeza hoje, que eu ainda não contei pros meus seguidores, mas eu vou contar. Enfim, aí eu tô fazendo as coisas assim enquanto que eu faço entrevistas e, de fato, consiga o meu objetivo final, que é trabalhar em uma empresa de um assunto que eu gosto muito, que eu ainda tô pensando se eu quero divulgar isso pras redes sociais. Enfim, talvez no futuro. Não, legal, não, bem legal, bem legal. E Rodolfo, tem mais perguntas? Eu teria só mais uma, então a última pergunta pra você.
Eu queria saber se as funções, assim, dentro do programa de caregiving muda muito de acordo com a faixa etária das crianças. Porque você, por exemplo, você teve 12 experiências, né? Uma com crianças bem pequenas e outra já com adolescentes. Sim. E também se no programa tem, tipo, um limite de faixa etária até onde que essas famílias podem contratar, dependendo da idade dos filhos. Legal. Pode contratar até 16 anos, mas vamos supor, tem um de 18 e tem outro de 13, tudo bem, né? Tem que ter pelo menos uma criança até 16 anos. E sim, muda muito, muito, muito. É igual a bebê, demanda muito. Você tem que ficar de olho, que come, que tá botando na boca, se tá engasgando, se não tá. Então é muito diferente o cuidado. Você coloca pra dormir, trocar a fralda. E os mais grandinhos é saber respeitar também, porque eles são adolescentes, né? Quem nunca foi adolescente, né? Sabe muito bem que às vezes a gente é aborrecido mesmo. Uma resposta atravessada. Dá uma resposta atravessada. Você não é minha mãe? Não sou sua mãe, muito obrigada. Quer comer alguma coisa, que às vezes é um mau humor. Então, entender também o que a criança quer, o que ela precisa, sem ficar enchendo muito o saco, porque adolescente eles já sabem o que eles têm que fazer, o que eles querem fazer. E você vê como é que é a rotina da casa. Não é você chegar e impor o que você acha que é certo, que eles têm que fazer, né? E sim ver qual que é a rotina e o que a mãe espera de você também, a comunicação. Ah, legal. E agora, Letícia, chegou o nosso quadro Sal na Neve, tá? Que o nosso convidado, ele dá dicas para quem está buscando novas oportunidades aqui no Canadá. E podem ser dicas gerais ou dicas relacionadas à sua área de atuação, tá? Ok. Então fica à vontade aí em relação ao que você acha que seriam dicas preciosas para essas pessoas. Então, dica número 1, sempre pesquisem o máximo que vocês podem. Não fica só nas redes sociais, vai no site da imigração, busca informação direto do site, a informação oficial. Não faça como eu, que vai acreditar no primeiro consultor que você vai pesquisar. Busque a informação, porque, né, como já foi falado, o Canadá tem mais de 50 programas de imigração. Então, às vezes, você não sabe da informação e fica empacado num programa. Às vezes, vai só saber do programa de caregivers também, vai achar que é o único programa para você e você não sabe que tem um leque de variedade. A outra coisa, se for decidir, né, pelo caregivers, foquem em achar família e não vai ser fácil. Não vai ser fácil, principalmente se você não estiver no Canadá ou se o seu inglês não for muito bom, mas tenta melhorar o seu inglês para você ter uma comunicação, porque eu acho que o mais importante na entrevista tudo bem, sim, são as suas qualificações, é a sua postura, mas vai muito da sua comunicação, da sua transparência com a família, da família sentir que ela pode confiar em você, que eu acho que é o mais importante. Então, eu daria essas 2 dicas. E é isso, gente, não existe... Tô brincando, não é que não existe, mas o programa de caregivers é um dos programas mais baratos que tem para imigrar para o Canadá. Então, se você tem um perfil, se você acha que você pode, segue firme no propósito e não desiste, porque é igual eu falei, achar família não é fácil. Passar pelo programa também não é fácil, tá? Porque muita gente acha assim, já consegui o visto de trabalho, vai ser fácil. Agora, pronto, já tenho o visto de trabalho, minha vida tá resolvida. Não, não é. É difícil você completar os 2 anos, mas vou dar o mesmo conselho que uma filipina me deu lá atrás. Foca na sua residência. Depois você pensa o que você vai fazer. Eu acho que o resumo, né, seria resiliência, né? Acho que todo mundo que vem aqui para conseguir é resiliência, cara. Você vai passar por perrengue, não vai ser fácil e você tem que resistir, cara. Acreditar ali até o final, cara. Até o final. É isso Exato. mesmo. Show de bola. Não, queria novamente agradecer, Letícia, assim, fantástica. Essa experiência, assim, eu acho que, nossa, vai ajudar bastante gente, tanto que gente que está aqui no Canadá, né, como o pessoal que está no Brasil. Né? Te agradecer de novo, assim, por estar aqui. E é isso, pessoal. Deixar a última palavra da Letícia só para falar se você fica assim, só o seu critério, fazer o seu merchan, né? Se quiser divulgar o seu canal no Instagram. O que você quiser divulgar agora, se não quiser também não precisa divulgar. Claro que eu quero divulgar. Então, para quem não sabe, meu Instagram é o @caregiversbrasilcanadá, né? Tem um underline entre as palavras aí. E lá eu postei muito conteúdo, já tem muito conteúdo lá explicando como é que é o programa, documento, como é que você consegue o documento, como dicas de currículo, de entrevista. Então tem tudo isso lá no meu Instagram. E aí também, não tem muito tempo, eu criei o meu YouTube, que tem, acho que cerca de 17 vídeos só. Mas eu também explico sobre o programa, tudo no detalhe. Então confere tudo. E agora eu tô mostrando o que eu tô vivendo hoje, gente, que é uma coisa meio incerta, que eu tô numa fase de transição. Né? Eu não sei exatamente o que eu vou fazer, onde que eu vou chegar. Então, eu estou mostrando também essa minha realidade dessa transição do pós-caregiver. Muito legal. Show de bola. Não, show de bola. Pessoal, então, se inscreva no nosso canal,
também tanto no Instagram, Carreiras no Canadá. Se inscrevam aqui no YouTube. A gente tem muita coisa boa vindo pela frente ainda, muitos convidados de várias áreas. Coloca aqui nos comentários também que outras profissões vocês queriam ver. A gente quer conversar com o maior número de profissões possíveis que vai agregar tantas pessoas que estão aqui como estão no Brasil. Correto? Então é isso. Valeu, obrigado mais uma vez. Até a próxima.